Ragnar perdeu toda a sua família para os dragões, forçando ele a treinar para se tornar o caçador mais forte de dragões, com habilidades divinas. Nesse mundo, os dragões são forças superiores em força e habilidade, porque tem um antigo sangue mágico. Havia apenas duas maneiras de um humano matar um dragão. Eles poderiam colocá-lo na luz do sol, ou então com a prata, que é basicamente a aura que emana de uma arma de prata. Quando esse material entra em contato com o coração do dragão, ele o congela e o destrói. Como resultado, aqueles que tinham a habilidade de matar dragões se tornavam caçadores. No entanto, os dragões ainda eram capazes de atacar cidades e matar pessoas com muita facilidade. Milhões de pessoas morreram, inclusive caçadores de dragões do reino, com exceção de um, o Ragnar. Ele foi o único sobrevivente. Ele descobriu onde Ultimatia, o líder da linhagem dos dragões, estaria e os confrontou. Ele estava determinado a acabar com eles por tudo que haviam feito. Ele os odiava com todas as suas forças, mas ele acabou sendo espancado e perdeu. Ele era muito fraco. Ele era apenas um órfão, um fracassado completo. Seus pais acabaram sendo comidos por dragões quando ele tinha apenas 3 anos de idade, e alguns de seus parentes o acolheram. Um dia após isso, eles também foram comidos por dragões. Então ele foi vendido para uma família rica, e alguns meses depois, os dragões apareceram e os comeram também. No final, ele não só ficou sem teto, mas também começou a sofrer bullying. Afinal de contas, todos os dragões apareciam sempre que ele estava por perto e acabavam matando todos, exceto ele, todas as vezes. Era como se ele tivesse sido amaldiçoado a ver todos com quem se importa morrer. E após 8 anos, ele ainda estava amaldiçoado. Claro, ele foi derrotado pelo dragão da linhagem de sangue, mas ainda estava vivo, o que o fazia muito querer morrer. Mas Ultimatia o impediu. Ela conhecia o Ragnar do passado e quantas vezes ele havia sofrido por os dragões. Ela acreditava que essa era a vontade de Deus, e se era a vontade dele, isso só podia significar uma coisa, que Deus queria o Ragnar como seu novo servo. A Ultimatia então faz uma lâmina com o seu sangue e o apunhala. Ela explica que ele vai esquecer de tudo, porque a partir de agora o Ragnar se tornará um dragão. O Ragnar grita de dor quando o sangue do dragão começa a se misturar com seu corpo, fazendo ele sentir como se estivesse queimando por dentro. Ele até lembra do nome de uma pessoa, Leônica. Ele conheceu ela quando estava sofrendo bullying, e ela o salvou, derrotando seus agressores. Ela se apresentou como uma caçadora de dragões e pediu para que ele se juntasse a ela. Ele ficou meio receioso que um dia ela pudesse morrer também, e ele acabasse ficando sozinho novamente, mas ela garantiu que era mais forte que os dragões, portanto, ela não ia morrer. O Ragnar finalmente conheceu alguém que ia sobreviver junto com ele. Eles se juntaram e foram caçar dragões, mas a Lel estava fazendo a maior parte do trabalho, já que o Ragnar não era tão bom assim em combate. Ela caçava os dragões inferiores há anos e se tornou a melhor caçadora de dragões da cidade. Ela também se tornou um tipo de heroína pro Ragnar, e ele começou a achar que não era mais amaldiçoado, e isso tudo graças a ela. Então ele decidiu cuidar dela, só que ele ainda era fraco, mas como ele queria se tornar mais útil para sua heroína, ele começou a treinar em segredo, mesmo sem ter talento nenhum para caçar dragões. Ele sabia que nunca iria ser como a Lel, mas contanto que ele pudesse ajudá-la antes de morrer, para ele estava tudo bem. Um dia a cidade foi atacada por um dragão superior chamado Greenwelt. Depois que a cidade caiu, a Lel saiu imediatamente para lutar, e o Ragnar a seguiu. As pessoas estavam morrendo em todos os lados e o Ragnar olhava. Ele então avistou o Greenwelt, que usavam a magia de sangue. Ele podia manipular o sangue em forma de lâmina ou chamas. O Ragnar tentou impedi-lo, mas a sua espada quebrou com o impacto. O Greenwelt contra-atacou com a chama de sangue e lançou o Ragnar direto pro rio. A Lel vê isso e fica muito irritada. Ela confronta o Greenwelt por ter machucado o Ragnar, ameaçando que vai destruir ele. Ela o atacou ferozmente, mas ele não era tão fácil quanto os outros dragões que ela matava. E o pior, ele nem sequer estava usando toda a sua força, enquanto a Lel já estava muito exausta, sem ter conseguido causar um único arranhão nele. Ele era de longe o dragão mais forte que ela havia enfrentado. Ela então se pergunta se ele é o próprio Deus Dragão, e isso irritou muito o Greenwelt. Como ela poderia comparar um dragão de classe inferior com um poderoso deus? O Greenwelt a atacou com sua chama, mas a Lel, que estava sempre atenta na batalha, rapidamente desviou. O Greenwelt então decidiu ensiná-la sobre o tipo de dragão que ele era. Ele falou que era o 10º assento da linhagem de sangue, o que tornava o dragão superior de grau mais baixo. Ele até lhe contou um motivo pelo qual o reino seria destruído. A Lel fica chocada ao saber que suas vidas dependiam das mudanças de humor de um deus dragão. Para os dragões, o ataque nem foi sério, pois os caçadores de dragões não são nenhuma ameaça real para eles, ou seja, para eles
humanos eram insignificantes como formigas. O Grinwald começa a rir e ataca a Léo novamente, e acabou matando ela. O Ragnar havia sido resgatado do rio e já tinha acordado, e ele viu tudo isso acontecer em sua frente, sem poder fazer nada, e depois disso, toda a sua vida mudou completamente. Sua heroína havia morrido bem na sua frente, então parecia que a maldição ainda estava lá. O Grinwald então exterminou todos os habitantes da cidade, mas o Ragnar sobreviveu. Ele ficou completamente arrasado e passou a nutrir um ódio profundo pelos dragões. Ele partiu numa missão de exterminar todos os dragões existentes. Ele queria se vingar, por isso treinou sem parar ao longo dos anos. Quase morreu várias vezes, mas continuou firme. Fez novos companheiros, mas todos acabavam morrendo enquanto ele seguia vivo. Ele continuava perdendo as pessoas ao seu redor, mas nunca parava. Ele não havia sofrido a vida inteira só para ter se transformado em um dragão pela Ultimatia. Então ele interrompeu um ritual, cravando a sua espada prateada no próprio peito. Isso resultou na sua morte, e a Ultimatia ficou muito desapontada e partiu com sua linhagem para fazer outros trabalhos em outro lugar. Logo após isso, Crimson, o monarca dragão anterior, chegou e reviveu Ragnar. Crimson foi embora antes que o Ragnar acordasse. O Ragnar então voltou a treinar ainda mais, mas mesmo assim continuava perdendo a maioria de suas batalhas. Ele ainda não era forte o bastante. No entanto, aos poucos ele passou a vencer todas as suas batalhas, e ele fez isso por décadas e décadas, até que sua espada prateada se fundiu completamente com seu corpo. Isso fez com que ele começasse a emitir prata da sua própria carne. Ele ultrapassou os limites humanos e se tornou o caçador de dragões mais forte de todos os tempos. Agora ele estava no mesmo nível dos monarcas dragões. Ele podia proteger tudo e todos, mas não havia mais nada para proteger, e ele se sentia um inútil todos os dias. No entanto, Crimson o encontrou logo depois, e o Ragnar reagiu como sempre. Tentou matar o Crimson imediatamente, só que Crimson parecia ter vários corpos e ser imortal. Foi então que Crimson falou que queria que o Ragnar se juntasse a ele e o ajudasse a realizar o seu desejo, e esse desejo era o mesmo que o Ragnar, matar todos os dragões. O Ragnar ficou chocado, ele não conseguia acreditar naquelas palavras. Crimson então revelou que quando tudo terminasse, o Ragnar teria que matar o último dragão vivo, o próprio Crimson. Sem pensar duas vezes, Ragnar aproveitou a chance e começou uma revolução na caça aos dragões. No entanto, isso estava levando muito tempo, e eles queriam que fosse mais rápido, então tiveram uma ideia de enviar o Ragnar de volta ao passado e dar o seu poder atual para o seu eu mais jovem. Ele aparece na noite do ataque, pouco antes da morte da Léo. O Grinwald ainda está explicando a ela quantos dragões acham os humanos insignificantes, e a gente pode ver que o jovem Ragnar ainda está no rio. O Ragnar do futuro então mostra a ele todas as memórias devastadoras, incluindo aquela em que a Léo morre. Eles têm uma conversa e o Ragnar do futuro enfia sua espada de prata no peito do Ragnar do passado, fazendo assim com que todo o seu poder seja transferido para ele, com o objetivo de salvar Léo e todos os outros. À medida que o poder atravessa o jovem Ragnar, ele sente uma dor absurda que o faz gritar muito alto, assustando todos os caçadores de dragões ao redor. No momento em que Grinwald tenta atacar a Léo e bater nela, o Ragnar acorda. Ele congela instantaneamente todos os dragões menores, sem esforço nenhum, e seu comportamento mudou completamente. Ele parece muito mais frio agora, graças à sua aura prateada, que está emanando do seu corpo. Isso assusta completamente o Grinwald, fazendo-o parar no meio do seu ataque. Ele compara essa aura de medo que ele está sentindo à de um monarca dragão. Quando vê que ela está vindo de Ragnar, ele tenta agir com firmeza, já que o Ragnar é apenas um humano. Então ele assume a sua forma de dragão, mas o Ragnar o congela instantaneamente e o despedaça na hora. A Léo está ali observando esse poder insano do Ragnar. Ela ainda está viva, o que deixa ele muito feliz. Ele corre, a abraça e acaba desmaiando nos seus braços. No dia seguinte, a cidade é atacada novamente por mais um dragão. O Ragnar ainda está dormindo, mas a Léo sai imediatamente para proteger as pessoas. As árvores da floresta parecem infinitas e vivas, pois continuam atacando ela e tentam atacá-lo também. Quando a Léo vê isso, ela se vira para ajudá-lo. No entanto, outras árvores a param, mas antes que elas possam atacá-la, o Ragnar acorda. Ele imediatamente congela todas as árvores e localiza o dragão da floresta, que está devorando algumas donzelas da floresta. Ele parte para o ataque sem pensar duas vezes, o que preocupa a Léo. Ela o segue, mas não consegue alcançá-lo, pois ele está muito rápido. Quando ele chega no dragão, ele o derruba com um chute, e antes que ele devore uma jovem donzela, ele o faz voar pela floresta. Quando ele se volta para a jovem, ele percebe que é Crimson, o monarca dragão anterior, que está disfarçado de
menina. Ele acha que Crimson tá ali pra encontrá-lo, mas Crimson não entende nada do que tá acontecendo e pergunta quem é esse garoto maluco. Mas o Ragnar, que tem as memórias do seu passado, sabe que ele é Crimson. A Leo logo alcança ele e o dragão da floresta avança pra cima dos dois. A Leo se posiciona pra enfrentar o inimigo, mas o Ragnar rapidamente toma a frente. Ele enfia uma bomba de prata na goela do bicho, fazendo ele explodir e destruir a floresta inteira. A Leo fica surpresa com o poder do Ragnar. Ela até brinca, falando que vai ser difícil alcançar ele agora, só que o Ragnar fala pra deixá-lo ali e sair do país. A Leo fica chocada, ela não entende porque ele diria uma coisa dessas. Ela se recusa a aceitar e grita com ele. Ela é a líder, é ela quem dá as ordens. O Ragnar fica chocado porque a Leo sempre foi muito calma, forte e determinada. Não importava a situação. Ele pensa consigo mesmo porque ela não consegue aceitar que essa é a melhor decisão, até que a realidade e a culpa batem forte. A Leo é sim forte e calma, mas ela também é só uma criança. Ela tem apenas 12 anos, uma criança que foi forçada a ser forte para proteger alguém fraco. Mas agora é hora das coisas mudarem. O Ragnar sabe que a Leo vai morrer se continuar com ele, então ele precisa tomar uma decisão e decide que vai salvá-la, repetindo as mesmas palavras que ela usou para salvar ele um dia: os fracos morrem. A Leo começa a ficar desanimada, ela não quer se separar dele. Ela explode e fica furiosa, achando que pode provar a própria força atacando ele, mas a espada da antiga caçadora de dragões mais forte é detida por um dedo do Ragnar. Ele a obriga a deixar o país, junto com os outros caçadores de dragões, e ele a observa partir enquanto chora. Após ir embora, ele se vira e olha pro Crimson, que só quer ir pra casa, mas o Ragnar continua insistindo que ele é o monarca dragão anterior. Só que isso não faz sentido, já que ela ainda está viva, mesmo em contato com a luz do sol. Então o Ragnar explica numa boa que o Crimson ainda não morreu, porque ele já não é mais o monarca. O Crimson simplesmente dá as costas e vai embora. Nesse momento, o Ragnar desaba por causa de uma febre alta, o que obriga o Crimson a ajudá-lo, pois ele havia salvo ele antes. E pra contexto, o Crimson ele tá se fingindo de garota aqui nesse momento. Ele tá numa forma de empregada e o Crimson ele consegue trocar sua forma a hora que ele quiser pra idade ou gênero que ele quiser também. Mas continuando, o Ragnar acorda e Crimson pergunta pra ele sobre os dragões que estão destruindo o reino. O Ragnar explica que é exatamente por isso que eles precisam agir agora. Eles têm que matar o deus dos dragões, o monarca que lidera os dragões. A Crimson não consegue acreditar nisso, parece até uma piada, mas o Ragnar não tá brincando. Os Zeus do futuro deles conseguem fazer isso, então é possível. Só que dessa vez eles vão fazer ainda mais rápido, pois já se encontraram antes e agora já sabem o que tem que fazer. Crimson se vira e fica pensando como o Ragnar sabe tanto sobre ele. Ele começa a se perguntar sobre esse tal futuro que o Ragnar vive falando, pois pra ele isso ainda nem aconteceu, mas na real ele acha tudo isso muito divertido. Enquanto o Ragnar estava inconsciente, Crimson analisou todo o seu corpo e descobriu que ele estava fundido com a espada de prata. O Ragnar consegue gerar aquela aura de prata chamada Silverine e o potencial dele é muito absurdo. Crimson, que é muito malandro e sempre muito planejador, tá secretamente bem animado para testar esse novo jeito de matar dragões. Nisso ele se vira pro Ragnar, ainda fingindo ser uma garotinha inocente, e de repente eles veem alguns dragões inferiores voando por perto. Esses dragões estão indo na direção do grupo da Leo, e o Ragnar não pode deixar isso acontecer. Ele pega a Crimson e sai correndo na mesma direção, pedindo ordens. Crimson fala para ele destruir todos os dragões, e o Ragnar faz exatamente isso. Ele já começa dando um chute em um dos dragões, fazendo todos eles pararem, e em seguida ele libera a sua prata, criando várias espadas ao redor dele, e lança tudo de uma vez, empalando um dos dragões antes que o mesmo consiga atacá-lo. O dragão congela, e uma das espadas sai voando em direção a Crimson, que a pega. Ele a inspeciona e percebe que por fora ela não tem nada demais, mas mesmo assim ela consegue congelar um dragão só com um toque, mesmo se estiver na mão de um caçador de nível médio. Crimson percebe que o poder do Ragnar é muito além do que ele imaginava, e ele vê que ele tem um potencial absurdo, e que se ele conseguir controlar um exército com essas espadas, ele seria o verdadeiro dono dos dragões. Logo após, o Crimson vomita um slime e manda ele fazer o trabalho. A Gosma então vai pra cima dos dragões toda feliz, engolindo todo mundo e dissolvendo geral até virar osso. O Crimson decide então revelar sua verdadeira forma e aceita se juntar ao Ragnar, mas com uma condição: o Ragnar tem que beber um veneno especial que vai matar ele só se ele trair Crimson. Crimson tá com um pouco de medo do poder do Ragnar, então precisa ser cauteloso. O Ragnar bebe o veneno na hora, sem nem pensar duas vezes. Ele mal deixa Crimson explicar, o que surpreende ele. Após
Após isso, Crimson senta e começa a contar pro Ragnar qual é o plano: acabar com toda a raça de dragões, e após derrotar todos os dragões vai restar um último, que é o próprio Crimson, que o Ragnar também vai ter que dar fim. Após o Ragnar lidar com os dragões, o Crimson se aproxima dele e fala que quer ver as artes de batalha da Silverine em ação. Eles veem um grupo, e esse grupo é liderado pelo Michael, que tá consolando algumas crianças, o que já dá a Crimson uma boa noção da situação. Ele se aproxima das crianças e garante que agora elas estão seguras, pois o Ragnar, o ceifador, cuidou dos dragões que estavam por perto. Ele apresenta o Ragnar como mestre caçador de dragões, alguém que já derrotou vários dragões superiores. É claro que isso não é verdade, mas ninguém precisa saber disso. Sorte da Crimson que eles acreditaram na história e passam a falar agora que o Ragnar é o ceifador. Michael então se ajoelha e se apresenta, pedindo ajuda para a dupla. Ele quer que eles derrotem um dragão superior que atacou sua cidade, e eles foram obrigados a fugir de lá quando de repente foram atingidos por um tornado gigante. Esse tornado foi causado por esse dragão superior, que é chamado de Disaster, que ocupa o terceiro assento da linhagem dos dragões. Crimson conhece esse dragão e explica que ele usa o vento para se esconder. O Ragnar já fica motivado e quer enfrentar o Disaster imediatamente, mas Crimson impede isso e ainda empurra ele levemente para o chão. Ele sabe que o Ragnar não consegue se mover e manda ele descansar por uns 3 dias. Fica claro que Crimson apenas o paralisou de propósito, só para evitar que o Ragnar interferisse nos seus planos. Crimson então diz ao grupo que o Ragnar não pode ajudá-los por causa dos seus ferimentos. Diante disso, eles acabam pedindo ajuda a Crimson, mas ele se recusa, mesmo quando oferece tudo o que tem, inclusive suas espadas como pagamento. Crimson percebe que eles estão desesperados por ajuda, porque se sentem culpados. Eles fugiram da cidade e deixaram pessoas para trás, e agora essa culpa bateu, e a Crimson piora ainda mais a situação ao narrar tudo o que aconteceu durante a fuga. O Mikael não aguenta mais e acaba caindo de joelhos e começa a chorar, falando que tudo aquilo é verdade, mas que ele é fraco demais para fazer alguma coisa, e que se ele tivesse o poder que o Ragnar e o Crimson têm, ele protegeria tudo e todos. E é exatamente isso que Crimson queria ouvir. Malevolente do jeito que ele é, ele entrega uma espada pro Mikael, falando pra ele que aquele é o poder para derrotar os dragões. O Mikael aceita a espada com os outros caçadores de dragões que estão ali, apoiando totalmente a ideia. Agora Crimson tem um grupo de pessoas que ela pode controlar na batalha, então ela leva todos de volta para a cidade e passa por uma porta mágica, que dá em uma sala cheia de armas em exposição, que é a coisa mais incrível que eles viram, e o que mais impressiona mesmo são as balas, já que elas são todas infundidas com o próprio Silverine do Ragnar, o ceifador. O Slime também é útil para rastrear o movimento do Disaster e informar Crimson. Ele faz uma simulação do estado atual da cidade e mostra que o tornado está mais ativo do que nunca e com alguns sobreviventes. A Crimson percebe que o Disaster está apenas ganhando tempo porque recebeu ordens para ficar de prontidão na cidade. Então Crimson elabora um plano antes do amanhecer. Ele motiva os caçadores de dragão com um discurso meio animado. Isso empolga todo mundo e eles partem para encontrar o Disaster. Pouco tempo depois, Crimson usa um alto-falante para provocar o Disaster e mandar alguns insultos pro monarca. O Disaster fica irritado com o fato da Crimson ter insultado a última tia, e ele fica tão furioso que começa a persegui-los, e é exatamente isso que Crimson queria. Ele começa a dirigir pro leste enquanto o sol começa a aparecer bem devagar lá no horizonte. Ele acelera o veículo e o Disaster continua no pé deles. Eles abrem fogo, enfraquecendo rapidamente o tornado do Disaster, já que as suas munições estão infundidas com prata. Logo depois disso, eles passam por debaixo de uma ponte, fazendo com que o tornado pare e de repente se abra. O Disaster é jogado para fora justo na hora em que o sol tá nascendo, e o Ragnar havia colocado na ponte a sua prata, o que ajudou o tornado a se abrir. O Disaster fica confuso e antes que ele perceba, o Slime se transforma numa mão gigante e o agarra e o prende numa gigantesca flecha prateada. O Disaster não consegue acreditar naquilo e fica muito confuso, porque tudo aconteceu muito rápido e agora ele estava se congelando inteiro por causa da flecha, que estava sendo mantida no lugar por conta de 5 cavaleiros. Ele tenta invocar seu vento, mas não consegue, já que a flecha tá perfurando seu coração e não deixa o seu sangue circular. Ele também não consegue derreter a flecha, porque a magia dele tá muito fraca por conta disso, e os cavaleiros seguram firme a flecha enquanto o sol nasce. Ele grita de dor por causa do frio da prata que está perfurando seu peito e por conta do calor do sol, quando de repente o chão onde a flecha estava fincada é arrancado por alguma força. Ela cai, levando o Disaster e os cavaleiros juntos. A flecha se parte ao meio e a cabeça dela fica cravada no peito do Disaster. Agora ele tá livre e
furioso. Ele tenta tirar a flecha do próprio peito, de costas pro inimigo, e isso é um erro enorme, pois Crimson o atropela com o veículo, quebrando todos os seus ossos. Em seguida, os cavaleiros finalizam o trabalho e ele é queimado pelo sol. A Crimson fala que essa derrota foi culpa do orgulho do Disaster, que mesmo estando provocando, ele não deu tudo de si, porque nunca achou que seria derrotado, e infelizmente essa arrogância foi tão perigosa quanto a prata e a luz do sol. Após a batalha, Crimson entrega para os caçadores e para os sobreviventes comida, veículos e armas para que eles possam deixar a cidade. Quando eles estão prestes a sair, Crimson lança um feitiço para que eles esqueçam dele logo em seguida, e ele se vira e desaparece. Michael agradece ao Ragnar por sua ajuda, e o Ragnar elogia ele e os outros por terem derrubado o dragão, deixando-os muito felizes, e o grupo de caçadores de dragões vai embora. Após isso, Crimson tira um rádio do seu chapéu de bruxa e ouve um anúncio que está sendo transmitido. Ela fala que tem um ataque de dragão na fronteira e que todos os cidadãos precisam evacuar a capital para onde é seguro. Ninguém deve se aproximar da fronteira, não importa o que acontecer. O Ragnar acha que isso é uma armadilha, tentando impedir com que as pessoas fujam do país, reunindo-as na capital. Eles se dirigem à capital e conseguem entrar sorrateiramente no distrito antigo, um lugar mais próximo do palácio. Crimson se disfarça então de uma mulher chamada Verônica e deixa o Slime encarregado de cuidar do Ragnar, que não suporta grandes multidões. Ele promete estar de volta em 2 horas e pede ao Ragnar para que não se meta em problemas. Em seguida ele se afasta, misturando-se na multidão e pensando na população da cidade. Apesar dos fluxos de refugiados, o número de pessoas na rua é baixo. Sua única explicação viável é que eles estão reduzindo o número de pessoas sem que ninguém perceba. Ele encontra um dos servos do Golem e obtém as últimas informações. Seu outro servo, a Quimera, também chega e Crimson os informa sobre seu plano para fazer o Ragnar enfrentar a Ultimatia. Ele precisa que eles trabalhem juntos para que isso dê certo. Enquanto isso, do lado de fora, o Ragnar e o Slime encontram uma multidão reunida em torno de uma lona levantada. Há oficiais militares lá que retiram a lona e revelam dragões congelados. Os dragões então queimam, significando que a segurança da capital e seus esforços para afastar o perigo estão dando certo, estimulando a multidão. Mas o Ragnar sabe que isso é apenas um truque e sabe exatamente quem os está obrigando a fazer isso. Ele começa a se afastar quando de repente passa pela Ultimatia disfarçada de cidadã comum. Ela também percebe e se vira para perguntar se ele tá bem. Imediatamente o Ragnar fica alerta e ansioso por ter visto seu inimigo. Ele se sente com vontade de cortá-lo em pedaços naquele momento, mas Crimson havia ordenado que ele não fizesse nada, mesmo que ele pudesse vencer no X1. Ele quer esperar por Crimson e os outros, e ele sabe que Ultimatia tem seus dragões superiores, o Nebulime e o Borgios, que estão de guarda protegendo ela, pronto para agirem caso for necessário. Então ele decide se afastar, e assim que ele se afasta, o Nebulime aparece para checar a Ultimatia. Ele imediatamente desconfia do Ragnar, porque ele se parece com um caçador de dragões. A Ultimatia fala que o Ragnar tá apenas enjoado por causa da multidão, o que é algo que ele também se identifica, já que ele fica doente e vomita também. O Ragnar então usa essa oportunidade para sair dali. Crimson e seus servos, por outro lado, analisaram uma filmagem da Ultimatia que tá no palácio com o rei, e o tempo parece ter parado, mas por causa disso ela não aparece na filmagem até o momento em que o rei é atacado e é loucura. A Crimson explica que a Ultimatia aparece de repente nesse momento, porque ela não consegue parar o tempo e retrocedê-lo ao mesmo tempo. Ela precisa escolher entre parar ou retroceder, o que é um ponto fraco. Se eles a emboscassem e matassem ela, ela rebobinaria o tempo em si mesma para se curar, e como ela não conseguiria parar o tempo enquanto faz isso, eles iriam continuar matando ela de novo e de novo, fazendo ela voltar no tempo todas as vezes. Isso se repetiria até que ela esgotasse toda a sua energia, o que significaria que ela acabaria morrendo de uma vez. O problema é que Nebulum e o Borgios iam interferir, e aí que a Quimera e o Golem entram em cena. Eles precisam garantir que o Ragnar termine o trabalho sem nenhuma interferência. Enquanto isso, o Ragnar tá andando em um beco, se perguntando se tomou a decisão certa. Ele tem uma alucinação da Crimson, falando pra ele que fez a coisa certa, mas mesmo assim, o Ragnar pensa que precisa acabar com a Ultimatia imediatamente, e pede pro Slime entrar em contato com a Crimson e avisar que ele encontrou o alvo antes de partir. O Slime liga pra Crimson e informa que o Ragnar os traiu. O Ragnar volta pro local onde a Ultimatia está, e ela está ajudando uma criança a se reunir com os pais, e casualmente pergunta pro Nebulum se aquela família tá na lista dos que vão desaparecer. O Ragnar ouve isso e o Nebulum explica que o método deles faz com que essas pessoas desapareçam sem deixar rastros ou sofrimento. A Ultimatia fica feliz
feliz em ouvir isso, falando que aquilo é uma verdadeira salvação. Tudo isso enoja o Ragnar, e ele vai até eles e paralisa o Nebulon rapidamente com sua espada. A Ultimatinha não percebe de imediato, e ela só se dá conta quando o Nebulon se desfaz em pedaços, todo congelado. E é aí que ela percebe que o Ragnar é um inimigo. Ela tira o disfarce e tenta parar o tempo, mas o Ragnar corre até ela e a corta antes disso, matando ela no ato. Ela faz o tempo voltar para si mesma, mas ele rapidamente a corta em pedaços novamente e mata de novo. Eles repetem isso, enquanto a Crimson e os outros ouvem a comoção do lado de fora. Quando a Ultimatia volta no tempo novamente, ela tenta contra-atacar, mas o Ragnar acerta no ar várias vezes. Ela usa uma magia de chama de sangue para atacá-lo, mas ele contra-ataca com suas espadas prateadas que a empalam. Crimson fica irritado com o fato do Ragnar ter começado a luta sem sua permissão, mas tá curioso para ver onde isso vai dar. O Ragnar continua atacando repetidamente, e a Ultimatia perde a conta de quantas vezes já morreu. Ela começa a temer que seu tempo já esteja se esgotando, e o Borgios tenta ajudá-la, mas o Golem o ataca antes que ele possa fazer qualquer coisa. O Ragnar continua atacando, mas de repente é envolvido por uma barreira mágica criada pelo Nebulon. O Nebulon conseguiu acordar, mas ele tá em um estado terrível. A Ultimatia volta no tempo novamente e ataca o Ragnar usando a barreira de um dragão de sangue. No entanto, o Ragnar usa todo o seu poder de prata para quebrar a barreira do Nebulon, e o Nebulon tenta reforçar a barreira, mas o Slime aparece do lado dele e o engole, permitindo que o Ragnar se liberte. A Ultimatia se cura totalmente e se acalma um pouco, mas o Ragnar também rompe a barreira de sangue e ele a ataca imediatamente, antes que ela possa parar o tempo, mas ela rebobina rapidamente enquanto pensa em seu dragão do primeiro assento, o Wout Kamui. Enquanto isso, Ragnar continua atacando até que eles estejam fora da capital. Ele não se contém e libera toda a sua raiva sobre ela, esmurrando ela repetidamente até que o chão se quebre e cause uma explosão. A Ultimatia então decide usar um truque que o Wout Kamui lhe ensinou, para usar em situações assim desesperadoras. Ela rebobina o mundo inteiro e isso leva todos eles de volta ao momento em que Ragnar e o Slime se encontraram na multidão, ao redor de uma lona que cobria os dragões congelados. O Ragnar fica confuso e sente que tem algo de errado. A Ultimatia aparece atrás dele e faz com que o tempo pare. Ela começa a falar sobre a quantidade de magia necessária para retroceder o mundo inteiro, e é por isso que ela não faz isso com frequência, mas ela teve que fazer isso porque o Ragnar é uma ameaça para ela. Ela então se pergunta por que ele a odeia tanto a ponto de destronar ela várias vezes. Ela move as pessoas para um local seguro e isso a deixa com apenas o Ragnar e o Slime. Antes que ela possa mover o Slime, ela percebe o movimento do dedo do Ragnar, o que a assusta. Ninguém pode se mover sem permissão quando ela para o tempo. O Nebulon chega e ataca o Ragnar como vingança, e ela vê que o Ragnar não se moveu novamente e está sendo espancado pelo Nebulon, então ela ficou aliviada. Ela detém o Nebulon porque tem o Slime em suas mãos, que está dissolvendo as partes de sua pele. Além disso, bater no Ragnar não vai adiantar, porque ele rompeu todas as defesas dela durante a batalha. Ela percebe que o corpo dele é como uma espada de prata, na qual magia não funciona, então eles vão precisar encontrar outro método para derrotá-lo. Ela pede ao Borgios para que diga ao rei para usar um poderoso feixe de luz para atingir o Ragnar, mas então o Ragnar se lembra de quando a Ultimatia injetou o sangue dela nele lá no futuro. Isso deixa tão furioso que ele acaba acordando. Ele corre em sua direção, mas bem mais devagar do que antes. A Ultimatia começa a entrar em pânico porque ninguém pode se mexer em seu domínio e incendeia o Ragnar com seu próprio sangue. Ela fica apavorada pois sua magia não tá funcionando e todos aqueles que têm o seu sangue conseguem se mover normalmente. Ela apenas escolhe quem não pode. E o Ragnar, como já teve o sangue dela lá no futuro, ele consegue se mover também, mas ela não sabe disso, porque essa é uma linha do tempo diferente. Enquanto o Ragnar continua avançando na direção dela, o Nebulon cria uma barreira para proteger ela, mas o Ragnar atravessa como se não fosse nada, dando várias cabeçadas. Então assusta muito ela e corta ela em pedacinhos. Ela retrocede no tempo em si mesma, fazendo com que o tempo volte ao normal, já que ela não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o Ragnar já aparece novamente para tentar atacá-la, mas o Nebulon se joga na frente para tentar protegê-la. Mas aí, de repente, o Ragnar para e começa a sangrar pelo seu rosto, e isso é resultado do esforço excessivo que ele fez com seu próprio corpo para conseguir se mover enquanto o tempo estava parado. Ele cai no chão sangrando muito, e nesse momento o rei dispara aquele feixe de luz contra o Ragnar, depois do Nebulon deixar a área com a Ultimatia. E após a explosão, o Nebulon vê a Quimera e o Crimson, que tá disfarçado de mulher, e o Crimson tá bem do lado do corpo do Ragnar, o protegendo, mas a Ultimatia e o Nebulon não sabem quem são esses.
interesses. A Crimson então está muito decepcionada com o Ragnar porque ele perdeu. Ele devia ter seguido as ordens, mas não o seguiu, e agora tá nesse estado que é muito irritante pro Crimson. Apesar disso, Crimson descreve como nunca viu a Ultimatia desse jeito, e ele fala que ela não é muito focada em combate, que ela não gostava muito de lutar, mas sempre teve total confiança no seu controle do tempo. Porém, agora ela tá abalada e tremendo, pois o Ragnar destruiu a confiança dela em sua habilidade temporal. Crimson se pergunta se a Ultimatia vai usar sua magia mais uma vez para tentar acabar com o Ragnar. A Ultimatia tava em pânico, achando que tem algo de errado com sua magia, mas no fim decide usar novamente para tentar parar o tempo. Mas era exatamente isso que Crimson queria, e ele detona várias bombas que o Golem havia colocado pela área, matando diversas pessoas, o que distrai a Ultimatia, fazendo ela se quebrar ainda mais, já que ela não queria ver o sofrimento daquelas pessoas. Ela queria que eles tivessem uma morte rápida, sem dor e sofrimento. E o plano do Crimson funciona muito bem, já que a Ultimatia se destrói completamente e entra em pânico, sem entender o que está acontecendo. Então, para mudar isso, ela tenta voltar no tempo mais uma vez, mas o Nebulin impede, falando que isso acabaria com toda a sua magia. Então Crimson se irrita muito com isso e vai embora, levando o Ragnar nas costas da Quimera. Eles voltam para sua câmara do globo, uma sala de teleporte que é conectada a vários pontos da Terra e da Lua. Crimson quer sair do país e se recuperar, mas o Ragnar acorda e se recusa a ir embora. Ele insiste que não vai sair sem antes dar um jeito na Ultimatia. Crimson tenta acalmar o Ragnar, falando que ele fez um bom trabalho e fala que agora ele precisa descansar, mas o Ragnar não aceita isso e ele se esforça para levantar e ativa sua arte de batalha, Silverine. Então Crimson ordena que a Quimera o segure e ele pisa na cabeça dele, reclamando da técnica, e diz que essa técnica pode danificar a sala de teleporte, mas quando a gente vê, já é tarde demais, porque na sala tem uma pequena rachadura na parede e o Nebulin, que tá do lado de fora, com muita raiva pelo que aconteceu, ele desperta um poder e acaba tentando procurar por Crimson, e essa rachadura era tudo que ele precisava. Crimson ordena o Golem que ataque e o Golem atira em Nebulin, mas Nebulin chama por ajuda e o Bogios responde, atirando no Golem. Enquanto isso, o Ragnar continua resistindo às amarras da Quimera. Ele consegue se soltar e fica decidido a destruir todos os dragões que estão ali fora. Crimson fica completamente em choque e muito furioso com o que o Ragnar tá fazendo, porque basicamente ele tá ajudando o inimigo a acabar com o plano deles. Mas o Ragnar não liga, ele só fica ainda mais forte. Por sorte, eles conseguem escapar daquela sala por uma saída de emergência e acabam indo parar na base militar da Starlia. Crimson é levada até a comandante do corpo especial do Exército Real, que também é a segunda princesa do reino, a Lessie. Crimson já sabe tudo sobre ela e a odeia. A Starlia nasceu sem braços, mas tem um poder especial. Seus olhos conseguem ver a aura emitida por todas as coisas, e é essa aura que permite que ela mova qualquer coisa usando somente o poder da mente. A primeira coisa que ela conseguiu controlar foi um conjunto de talheres de prata, por isso recebeu o apelido de Silverware Princess, que é a princesa dos talheres. Os Solarianos acham que ela é um milagre vivo, e metade do mundo conhece quem é ela. Aos 3 anos, a Starlia derrotou 3 dragões inferiores. Aos 6, ela venceu um torneio de combate, e aos 8, eliminou uma horda inteira de dragões, e aos 9, impediu um golpe de estado. 10 anos depois, ela virou uma mestre, criando equipamentos de prata incríveis, e hoje, com 16, a Starlia é comandante de uma unidade militar formada por combatentes poderosos, que usam os equipamentos que ela mesma criou. A razão pela qual Crimson odeia a Starlia é simples, ela consegue saber se você está mentindo, e como a gente sabe, Crimson é um grande mentiroso, então é basicamente o counter natural dele. A Starlia começa a questionar Crimson enquanto aponta suas armas para ele, querendo saber como ele chegou ali. Crimson sabe que precisa pensar com muito cuidado antes de responder, pois está claro que ela e sua unidade querem usar a sala de teleporte para fugir do país, já que os 2 dragões superiores estão na cola deles. Isso significa que seus objetivos são os mesmos, portanto, eles devem cooperar para escapar juntos. Crimson quer tentar enganá-la. A Starlia pode ver a mudança de aura com base nas emoções e determinar a sinceridade das pessoas. Então, se ele agir com sinceridade, misturando um pouco de verdade nas mentiras, ele deve ser capaz de enganá-la. Crimson decide então revelar o seu olho esquerdo, chocando a todos. Ele se apresenta como Chris Weiss, um mágico. Grandes mágicos nesse mundo às vezes nascem com características não humanas, e como na unidade da Starlia tem um mágico, o olho de dragão deve convencê-los. Ela não quer esconder isso, já que a Starlia
família pode matá-la a qualquer momento se seu instinto dissesse pra ela que ela é culpada. Então, ela dá uma espada enorme pra ele, deixando surpreso. Ela costuma dar armas pras pessoas que ela gosta, e acaba gostando dela porque sabe que ela é uma mentirosa. Crimson segura a espada, mas ela pega de volta com dureza naquele momento. Esse foi basicamente um truque que ela usou, já que quem tocar na espada de prata dela, ela consegue ver sua verdadeira natureza. A verdadeira natureza de uma pessoa é a soma de suas experiências vividas, e a de Crimson é basicamente um aglomerado de agonia, morte e desespero. Ela ordena que todos fiquem prontos para atacar Crimson e acusa que ela é responsável pelas explosões na capital. Crimson tenta se explicar, mas Alessi não dá chance. Ele se volta para o Fu, um mágico da unidade, e pede sua ajuda, mas Fu se recusa, porque eles sempre ouvem o seu comandante, independente do que aconteça. Lessie então atira sua espada em Crimson, fazendo-o gritar de medo, mas na realidade ele não se importa se vai o atingir, pois ele não vai morrer de qualquer forma. Crimson só quer usar essa chance para se esconder na base e depois fugir com Ragnar. De repente, o Ragnar aparece e intercepta a espada, falando que ele é o único que pode matar Crimson, e Alessi fica espantada ao vê-lo. O Ragnar suspeita que Crimson tenha feito algo, mas dessa vez ele diz que ele é a vítima, enquanto os outros se perguntam como ele entrou ali. Lessie cai no chão, gritando, deixando sua unidade meio confusa. Sua tutora, Nazarena, ajuda a se levantar, enquanto ela aponta para o Ragnar e o chama de espada com braços. O Ragnar fica confuso e se preocupa que Crimson realmente tenha feito algo, e Crimson pergunta como Alessi está vendo o Ragnar, já que ela vê o mundo de forma totalmente diferente. Ela o vê como uma espada com um corpo e começa a enlouquecer e cair sobre ele. Isso deixa a unidade dela com muita raiva, achando que o Ragnar fez alguma coisa com ela. Eles tentam atacá-lo, mas ele detém todo mundo com facilidade. Alessi ficava olhando para ele, admirado, pensando que ele é como uma fusão perfeita de um humano com uma espada. E ele é lindo, esculpido com perfeição, cheio de cicatrizes e com aquela aura de Severine que completa tudo. Ele é super poderoso, mas ao mesmo tempo tão calmo e com a presença tão quente. Ela começa a se mostrar tímida e pergunta para Nazarena o que deve fazer. O Ragnar e a Crimson ficam em choque, eles não esperavam por isso nem de longe. O Ragnar tenta falar com ela, mas ela se esconde atrás da Nazarena, toda envergonhada. Meio sem jeito, o Ragnar fala que ele e a Crimson não estão ali para lutar, e que se a Crimson for poupada, eles vão obedecer suas ordens. A dupla então é trancada em uma cela, enquanto a unidade decide o que vai fazer com eles. Lá dentro, Crimson força o Ragnar a se ajoelhar e pisa na sua cabeça por ter estragado todo o plano. O Ragnar não quer deixar a Ultimatia viva por muito mais tempo, e agora tanto o Golem quanto a Quimera estão desaparecidos, e ele sente que precisa compensá-lo por tudo isso. O Ragnar fala que vai compensar dando umas boas porradas na Ultimatia, o que deixa o Crimson completamente furioso. O Ragnar quer voltar para a capital assim que tiver recuperado, e isso frustra ainda mais o Crimson. Então Ragnar pergunta sobre o slime, do qual Crimson já havia se esquecido. Crimson então encontra uma gota do slime no pescoço do Ragnar e utiliza isso junto com o fio do seu cabelo para tentar trazer o slime de volta à vida. Ele consegue, mas o slime agora tá bem menor do que antes. Isso faz com que Crimson jogue toda a culpa no Ragnar por mais uma derrota. Após Ragnar se desculpar, o slime pergunta onde eles estão, e o Ragnar não faz a menor ideia. Crimson explica que tudo aquilo é uma base militar de treinamento subterrânea que fica no norte de Reese. As pessoas desse lugar estão em perigo por conta de dragões superiores que vivem atacando a cidade. Isso faz Ragnar mudar de ideia sobre voltar para a capital, e os soldados se reúnem com Alessi e entregam um relatório da situação. Os dragões estão agindo de um jeito estranho, não houve nenhuma atividade e parece que eles não vão atacar, mesmo se receberem o sinal. Alessi pensa com calma sobre isso e chega à conclusão que os dragões foram embora, mas não tem intenção de deixá-los ir. Mesmo assim, isso ainda pode ser uma boa oportunidade para eles se prepararem. Crimson e o Ragnar aparecem, isso faz Alessi corar e cobrir os olhos. Crimson então se oferece para ajudar eles com um plano de fuga. Ele sabe que eles querem usar o sangue de dragão como fonte de energia mágica para se teletransportar dali. É um plano sólido, mas não vai funcionar. O poder militar do inimigo é grande demais para ser comparado, mas se eles unirem forças, Crimson falou que poderá fornecer informações sobre o inimigo, e ele fala que também vai poder entregar uma arma super capaz de derrotar os dragões superiores sozinho, e essa arma, é claro, é o Ragnar, o ceifador. Alessi fica super vermelho ao ouvir o nome do Ragnar, mas logo se recompõe e recusa sua oferta de cooperar. Crimson se concentra em um dos dragões superiores que estão atacando, os
Zora, e ele fala que Zora é quem gerencia e lidera os assuntos militares. O poder dele é a síntese química, ele cria venenos usando o próprio sangue, e com isso pode eliminar ou até hipnotizar os seus alvos. Ele espalha esses venenos em forma de névoa, cobrindo uma enorme área. Felizmente, esses venenos podem ser neutralizados pela luz do sol ou pela Silverine. Essa informação pode ser o diferencial para eles conseguirem lutar contra ele, mesmo com o exército dele ficando muito mais forte por causa dos venenos e da hipnose. Lessie e a unidade dela desconfiam dessa informação, mas Crimson lembra que se ela estivesse mentindo, a Lessie saberia. Então, manda o Ragnar tentar convencê-la, já que ela gosta dele. O Ragnar não tem certeza se vai conseguir, mas tenta porque quer ajudar as pessoas daquele lugar. De volta à cela, Crimson fala pra ele que ele calculou que pelo menos 10.000 dragões junto com o 13º assento, liderados por Zora e Taratekra, vão atacar. A base só tem 1.800 pessoas entre funcionários e civis, o que significa que todo mundo vai morrer. Crimson pede pra ele esquecer a Ultimatia por enquanto, só pra eles conseguirem fugir do país. Ela vai usar tudo que tem, inclusive o Ragnar, pra garantir que todo mundo consiga escapar. O Ragnar então convence a Lessie de que apesar do Crimson ser um lixo terrível, não tem nada mais que ele queira do que matar todos os dragões, e é por isso que o Ragnar se juntou a ele, e como o melhor caçador de dragões do mundo, ele quer que a Lessie o use, porque ele pode ajudá-la. A Lessie fica muito feliz ao ouvir isso do seu primeiro amor, mas mantém a postura profissional e concorda em trabalhar junto com ele. Crimson fica satisfeita com isso e quer ajustar o plano com base nas informações que tem. A Lessie não liga pra Crimson, ela só quer as informações que ele fornece, e o resto ela mesma vai fazer. Crimson concorda, tirando o sarro da cara dela e a adverte pra não fazer besteira. Ele então informa ela que os dragões pararam repentinamente de agir, porque ele e o Ragnar lutaram contra a Ultimatia na capital. Provavelmente foi por isso que eles correram pra lá. Lá o outro Kamui mostra a cabeça do Mikael pra Ultimatia, falando que ele quem derrotou o Disaster. Ele encontrou e derrotou o Mikael, que falou pra ele antes de morrer que o ceifador viria buscá-lo. Na base o poder do Ragnar é testado, ele infunde uma espada com Silverine, e o Isaac atesta cortando uma das espadas de Lessie. Ele corta com sucesso a metade da espada, deixando todo mundo impressionado. O Ragnar explica que o efeito não vai durar muito tempo, porque as espadas se deterioram com o tempo, mas como as espadas da Lessie são de alta qualidade, não tem motivo para preocupação. A Lessie decide então infundir todas as armas com Silverine do Ragnar. Na sala de teletransporte da base, a Fu e sua equipe estão tendo dificuldade com os círculos mágicos e a quantidade de magia que precisam. Eles estão precisando de mais ou menos 15 sangue de dragões inferiores para transportar somente uma pessoa. Mesmo que eles matem todos os dragões que vão atacar, o sangue ainda não vai ser o suficiente para todas as pessoas. Eles precisam fazer mais experimentos, mas não tem tempo. Crimson então aparece e oferece para dar uma mãozinha. O Fu não confia nele, mas acaba que ele não recusa a ajuda da Crimson. Enquanto a Lessie conversa com o Ragnar em particular, ela entrega 3 espadas que já estão à disposição, porque não tem tempo de fazer uma especial para ele. Ela então fala que depois da batalha quer se juntar aos Solarianos e se tornar um flagelo de dragão. Ela sabe que não vai conseguir cuidar de mais de 1000 pessoas quando todos fugirem do país, mas se ela se juntar aos Solarianos, ela vai conseguir proteger o povo dela. Mas mesmo assim, ela pode morrer em batalha, e quando isso acontecer, ela quer que o Ragnar se junte aos Solarianos no lugar dela e ajude o seu povo. Ela implora pra ele, mas infelizmente o Ragnar recusa, pois não gosta de religião. Ele fala pra ela que ela não deve agir como se a morte dela estivesse predestinada, mas ela explica que sua intuição a diz que desde o começo da guerra ela tá fadada a morrer. Ela então se torna assertiva e ressalta que o Ragnar pediu que ela a usasse. Isso torna seu subordinado, e como seu subordinado ele deve obedecer às suas ordens, e isso deixa o Ragnar impressionado. Ele nunca pensa em morrer durante suas batalhas, e quando isso acontece ele acha que tá tudo bem. A Lessie por outro lado está totalmente preparada para o pior, o que torna ela ainda mais capaz do que ele. Sua força de vontade é tão incrível que brilha, fazendo com que ele se lembre da Leo. Essas são as pessoas que ele sempre quis que sobrevivessem. Ele decide então transferir o seu poder para as 3 espadas e fala para Lessie para se tornar uma grande caçadora de dragões, pois ele vai protegê-la. O sol começa a se pôr e a unidade aguarda a chegada do inimigo. O sol então se põe e o Zora aparece e começa a atacar a base com raízes que parecem tentáculos. Ele quebrou as barreiras que a Lessie tinha colocado, mas a base vai ser capaz de resistir a ele. No entanto, nesse exato momento, o Taratekra chega
pelo céu e imediatamente despenca em direção à base. Quando Alessi vê isso, ela se lembra de uma dica que Crimson deu pra ele para neutralizar esse ataque. O impacto causa poucos danos e Tara Tectra é jogado para trás, chocando com Zora. Tara Tectra fala que ele foi contra-atacado quando estava prestes a colidir com a base, intensificando o choque. O Ragnar foi quem contra-atacou, então ele está a uma distância de onde Tara Tectra caiu. Ele está segurando duas espadas repletas de Silverine que brilham. O Zora acha que ele pode ser o ceifador, mas Tara Tectra fala que o Silverine não está vindo do corpo dele, sim das espadas. Tara Tectra então se concentra no Ragnar, que se recusa a falar seu nome porque odeia falar com dragões. Tara Tectra sugere que em vez disso eles conversem por meio da sua força. Enquanto isso, a Crimson vai informar o pessoal sobre os dragões superiores e como eles atingiram a maturidade. Ela fala que os mais talentosos atingem a maturidade mais rapidamente e Tara Tectra levou 10 anos, o que significa que ele não tem tanto talento assim. Até ele sabe disso, mas compensa com o poder que obteve quando ainda era humano. Ele está dando trabalho para o Ragnar, que está explodindo com fogo de sangue, mas não importa o quanto o Ragnar corte, ele permanece intacto. O Ragnar solta uma das suas espadas e tira uma de suas luvas para infundir sua mão com a espada. A espada então começa a liberar uma imensa quantidade de poder, e o Tara Tectra se prepara para usar toda a sua força também, e ver quem vencerá entre ele e o Ragnar. O Ragnar usa o ataque do Matador de Dragões, enquanto Tara Tectra usa um canhão sísmico. Os dois ataques se chocam, causando uma enorme explosão de fogo e prata. A situação fica em silêncio por um tempo, e o Zora começa a se preocupar com o Tara Tectra, mas fica aliviado quando ouve sua voz. Após o Tara Tectra vencer, o Ragnar fica deitado inconsciente, enquanto o Slime que tá na sua cabeça tenta acordá-lo, mas não consegue. O Zora ainda se preocupa com a possibilidade do Ragnar ser o ceifador, mas o Tara Tectra tem certeza que se ele fosse, eles saberiam. Portanto, eles podem simplesmente acabar com ele agora mesmo. Tara Tectra está quase esmagando a cabeça do Ragnar com seu pé, enquanto o Slime continua tentando acordá-lo. O Ragnar então se acorda bem a tempo de se esquivar, surpreendendo o Tara Tectra e o Zora também. Ele basicamente sobreviveu ao transferir sua consciência do corpo para a espada, caso contrário ele teria morrido. O Tara Tectra então convoca alguns dragões inferiores para lidar com o Ragnar, pois ele não é mais uma ameaça para ele. O Ragnar se defende e fica frustrado pelo fato do dragão estar olhando para ele com desprezo. Ele tá espancado e exausto ao ponto de tossir sangue, mas ainda quer lutar com Tara Tectra, que tá indo embora. O Ragnar tenta impedir porque eles deveriam estar conversando sobre seus pontos fortes. O Tara Tectra sabe que eles já conversaram o suficiente para ele entender que o Ragnar é sim mais forte. Ele teria vencido se sua espada conseguisse resistir ao seu poder. Após isso, Zora instrui o Tara Tectra a ir até a localização da Alessi e a exploda com seu canhão. O Ragnar não desiste de tentar detê-lo, mas os dragões inferiores são intermináveis. Ele tá exausto demais e muito machucado por conta de sua batalha anterior. No entanto, eles não param de chegar, mas por sorte o Shin acaba chegando e ainda o repreende por ter sido derrotado por dragões inferiores. O Garm também aparece, fazendo o Ragnar perguntar por que eles estão ali, não defendendo a base, mas dragões então atacam o trio e eles dão conta rapidinho, enquanto o Garm explica que a maioria das entradas da base foi bloqueada e o esquadrão do Isaac tá protegendo a entrada que ainda tá aberta, enquanto Alessi tá lutando do lado de fora com 200 soldados. Eles dois foram até lá para ajudar o Ragnar, mas o Ragnar tem certeza de que não precisa deles, e isso irrita muito o Shin, especialmente quando o Ragnar insiste de que ele pode se virar sozinho por nunca morrer. De repente, ele escorrega das costas de um dragão e cai. O Shin usa seu movimento poderoso e elimina vários dragões para abrir o caminho até o Ragnar. Ele grita com ele que todo mundo tem o dever de derrotar o maior número possível de dragões para escapar, e por isso o Ragnar quer ser o único a fazer isso. O Shin e os outros podem se esconder na base e deixá-lo acabar com os dragões sozinho, e isso acaba irritando ainda mais o Shin, que o desafia para um duelo. Ele perdeu todos os outros duelos que tiveram, mas agora tá determinado a mostrar que ele não é um covarde. O Ragnar fica confuso com um duelo repentino durante a batalha, mas o Shin não lhe dá chance de protestar. Ele o ataca de frente, forçando-o a se defender. O Ragnar não tá preparado, então ele não tem um bom desempenho, e após 70 duelos, o Shin acaba vencendo seu primeiro, quase cortando a cabeça do Ragnar. O Ragnar fica chocado e o Shin se aproxima do Garm, e nesse momento o Slime foi transferido do Ragnar para a cabeça do Shin. Ele diz ao Shin que sabe onde o Tara Tectra tá. Ele havia escapado e os três começam a caminhar para encontrá-lo e acabar com ele. Enquanto isso, Alessi monta uma gaiola usando suas
suas artes de barreira. Alessi foi atraída para a Floresta Escura por Zora para ganhar uma vantagem sobre ela, mas ela está confiante de que pode simplesmente transformar a floresta em seu território. Ela acha que consegue fazer isso porque o Círculo Mágico está quase pronto. Tudo o que eles precisam fazer é continuar derrotando os dragões e sobrevivendo até conseguirem se teletransportar. Infelizmente, o Zora descobriu seu plano e ele sabe que elas estão tentando se transportar usando a magia dos dragões. Alessi fica frustrada e ordena que seu esquadrão fique atento a qualquer anormalidade na floresta e ataque imediatamente. Mas antes que ela possa terminar de falar, eles sofrem uma emboscada vinda de cima, mas ela consegue bloqueá-la com uma barreira. Muitos dragões experientes de nível baixo e médio começam a usar ataques específicos de seus subordinados superiores. Isso significa que esses dragões são tão fortes quanto os dragões superiores, e há mais ou menos 40 deles. Alessi tenta assumir o controle da situação e orienta seu esquadrão sobre como lutar, mas tudo isso se mostra um desafio. Enquanto isso acontece, o Zora testemunha como a magia do dragão é absorvida pela equipe de teletransporte. O círculo de absorção parece ter 2 km de largura, o que é supostamente grande para um país em desenvolvimento como o da Alessi. Ele se pergunta quem mais poderia estar envolvido e se lembra que o Nebulin viu uma mulher ao lado do corpo do Ragnar no outro dia. Ela usou uma magia de barreira muito poderosa e que talvez ela esteja envolvida nisso. No entanto, o Zora está confiante, mas se preocupa um pouco com o fato de que coisas que podem trazer a possibilidade de uma derrota possam acontecer. Mas tudo isso não importa, desde que capturem Alessi. Talvez haja a possibilidade dela perder a esperança e se teletransportar por conta própria. Para evitar isso, ele precisa assumir o controle do Círculo Mágico na base. Enquanto isso, o Isaac está tendo dificuldades para defender a base, já que seus soldados na linha de frente foram eliminados de repente e ele não viu como isso aconteceu. Ele tá meio confuso, mas sabe que o dragão que eles estão enfrentando é o responsável. Ele chegou de repente e a barreira foi desativada, deixando vários soldados mortos. Então ele começa a se aproximar, o que leva o Isaac a ordenar que seu esquadrão recue, enquanto o pelotão de fuzilamento os cobre. É um dragão maduro que pode usar magia, e a Crimson disse uma vez que a Ultimatia pode controlar o tempo, então pode haver dragões maduros com a mesma habilidade. O Isaac se prepara para lutar, enquanto o pelotão de fuzilamento abre fogo contra o dragão, mas ele para o tempo e libera poderosas explosões de energia que atingem mais soldados e derrubam o Isaac. Ele não sabe mais o que fazer, pois não consegue bloquear um ataque fora da sua realidade. No entanto, ele se motiva e pega suas espadas e corre em direção ao dragão. Talvez ele tenha um ponto fraco, como o limite de tempo para usar sua paralisação temporal. Seja o que for, ele precisa agir enquanto o tempo está normal. O dragão o atinge com outra explosão de energia, mas ele se defende e o atinge de raspão no ombro. Ele salta para trás e o dragão tenta parar o tempo novamente, mas Crimson chega, fazendo com que ele o confunda com a Ultimatia. Crimson joga uma bola nele, confundindo-o ainda mais. Ele não tem certeza se deve pegar a bola, então ele para o tempo, que ativa a bola, fazendo ela explodir como flashbang e emitir muita luz solar. E como vocês sabem, luz solar é uma fraqueza dos dragões, então ele começa a queimar e gritar de dor até se transformar em cinzas. Após isso, o tempo volta ao normal. O Isaac e os outros estão confusos enquanto lidam com os efeitos da luz solar ofuscante. Crimson fala para eles que matou o dragão e explica como sua bola de flashbang funciona. Ela basicamente armazena a luz do sol, que normalmente brilharia por uma fração de segundos, mas como só é ativada quando o tempo tá parado, o flash dura muito mais tempo, e o dragão acaba ficando confuso com a dor, o que o impede de fazer qualquer outra coisa além de queimar. De repente alguém fala, e o Isaac não reconhece a voz. Ele exige saber quem é, e a Crimson revela que se trata de um dos 500 cidadãos que ele recrutou. Eles também estavam desesperados para lutar, então Crimson deu armas para ele e os hipnotizou. O Isaac tenta protestar contra isso, então Crimson hipnotiza ele e seu esquadrão também. Ele descobriu que o Zora agora sabe do plano deles e os está sabotando. Ele precisava criar um plano reserva rápido, então ele fará com que os civis hipnotizados lutem contra os zumbis. Isso reduzirá o número de pessoas na área de efeito. De repente, eles sentem que o 13º assento da linhagem alada está tentando derrubar uma parede da sala de teletransporte. Ele é atingido por barreiras por toda parte, o que o frustra e o faz gritar. O grito incomoda o Fu, que está por perto tentando dormir. O 13º assento pede para ser levado ao Círculo Mágico em troca de uma morte pacífica para Fu, mas Fu não está disposto a isso, ele só quer matar o dragão. Antes da batalha começar, ele tinha dito para Alessi que o sangue de um dragão mediano e maduro tem 100 vezes mais magias para o teleporte. O 13º
terceiro assento seria um ótimo complemento para isso. Então o Fu libera o seu poder do braço, que não é humano, e derrota o dragão e absorve toda a magia dele. Ele se sente satisfeito com o que fez, mas de repente o próprio grupo dele começa a agredi-lo, falando que ele perdeu o controle e tudo mais. Crimson vê tudo isso acontecendo e fica bem impressionado com o poder do Fu. Agora ele se interessa por essa unidade e quer assumir o controle deles com o mínimo de dano possível. Nesse momento, umas raízes do Zora aparecem e invadem a área, mas os civis hipnotizados reagem rápido. Crimson manda todos se apressarem e irem embora dali. E de volta à floresta, a batalha continua. Alessia e a equipe dela estão sendo sobrecarregados. Os dragões que usam vento estão brincando com a força aérea deles e derrubando todo mundo. Alessia então lança alguns soldados pro ar para tentar quebrar a parte da barreira dos dragões e atacar, mas um dos dragões se joga diretamente na gaiola da Alessia e consegue feri-la num momento em que ela não esperava. O Zora já contava que ela ia fracassar de qualquer jeito, pois ela estava em desvantagem por causa da sua falta de experiência em batalhas de grande escala. Ela estava tentando comandar defesa e ataque ao mesmo tempo, sem perceber o quanto isso é exaustivo. Ele começa a pensar que a festa acabou, mas o Taratectra sabe que o Ragnar, Crimson e o Garm estão indo atrás dele. O Zora já perdeu um terço do exército, mas ainda assim acredita que pode vencer se aumentar o número de aliados. Enquanto isso, Ragnar e os outros não conseguem se aproximar do Taratectra, porque os dragões menores continuam aparecendo sem parar. Eles estão exaustos, sem tempo nem para respirar. O Ragnar parece que está morrendo, mas ainda está de pé, correndo para frente e cortando os dragões sem parar. Ele não está recuando por nada, isso motiva o Shin e o Gaf a continuarem no mesmo ritmo. Mas então vemos que o Ragnar tá sentindo uma dor absurda, que ele nem tá conseguindo respirar direito, tá com frio e que só queria parar, mas ele sabe que não pode porque tem que proteger todo mundo sozinho. Aquilo que o Shin falou pra ele sobre ficar bancando o herói realmente mexeu com ele, mas ao mesmo tempo deu um certo alívio. No entanto, ele percebe que esse tipo de pensamento é só fraqueza. De repente, o trio para em frente a uma horda de dragões. O Ragnar avança sem pensar e derruba todos, impressionando o Garf e o Shin. Mesmo parecendo morto-vivo, as técnicas deles são muito afiadas. O Zora percebe que calculou mal e o Ragnar é muito persistente, mas começa a ter uma sensação estranha, como se a derrota estivesse chegando, e ele está ficando cada vez mais desesperado. E então vemos o Ragnar, que aprendeu muito sobre o seu fluxo de aura, a Silverine, e vemos que ela foi criada para resistir à magia, portanto ela corta e congela todo o poder mágico, não importa o que aconteça. À medida que os dragões se aproximam, o Ragnar usa os segundos antes deles chegarem para refinar ao máximo a sua habilidade de congelamento, e agora ele está ainda mais poderoso, tanto pelo seu próprio poder quanto pela experiência do seu eu do futuro. Tudo o que ele precisa fazer é usar sua imaginação e deixar que a Silverine flua na ponta da sua espada enquanto ele a balança uma única vez. A Silverine então flui e elimina todos os dragões de uma vez, sem que a espada sequer toque neles. Enquanto isso, o Taratectra fica muito irritado com a persistência do Ragnar. Ele se preocupa que isso possa motivar os outros também, mas o Zora acha que isso não importa, porque a Alessia tá quase morta. Ela tá no chão, incapaz de se mover. Os dragões tentam atacá-la, mas um dos soldados, chamado Christopher, vem em seu socorro. A Alessia fala para ele ir pro noroeste, então ele a pega e sobe pro noroeste. Antes disso, vemos que a Alessia havia pedido ajuda pro Crimson localizar o Zora, e Crimson achou que isso era perigoso, mas mesmo assim, estimou que o Zora estava a 1 km da base. Com essa informação, a Alessia deduziu que o Taratectra arrastou o Ragnar para longe da localização do Zora. Crimson também disse para ela que o Zora consegue fazer crescer olhos ao redor para enxergar até cerca de 2 km de distância. Portanto, ele deve estar localizado em alguma área que dê para ele visão ampla da base. A Alessia então aguça seus sentidos naquela direção para restringir a área e consegue encontrar o Zora. O Zora percebe que foi localizado e libera um gás venenoso para tentar deter a Alessia. Mas aí a Nazarena aparece por trás dele e lança um ataque surpresa, arrancando a cabeça e o coração dele do corpo. Infelizmente, o corpo do Zora ainda continua de pé, e a Nazarena percebe que se trata de uma farsa e decide ir embora, deixando o resto para Alessia. A Alessia agradece a Nazarena por ajudá-la e descobrir que o verdadeiro Zora está na verdade a 100 metros de profundidade. Ela começa a manipular o solo para puxá-lo para fora, usando toda a sua força. Ela ordena que Christopher jogue uma espada nele, e o Zora começa a entrar em pânico e pede ao Taratectra que bombardeie a floresta com seus canhões. Nesse momento, o Ragnar e os outros veem Taratectra e ele também os vê. Ele aponta seus canhões para ele e começa a
atirar. Logo depois, ele se apresenta ao Zora, que examina a área. Ele encontra a Lassie, que foi atingida e está caída no chão. Ele manifesta um corpo na frente dela e elogia tanto os esforços dela quanto os esforços de sua unidade. Antes disso, Crimson estava falando sobre a Princesa Lacúcia, uma heroína conhecida por ter realizado muitos feitos militares e feito com que os Solarianos a considerassem um verdadeiro milagre. Mais tarde, ela se tornou um verdadeiro flagelo dos dragões. Muitas pessoas acreditam que Lassie seja a reencarnação dela. O Zora trabalhou para Lacúcia quando ele ainda era humano e mesmo depois de ter se tornado um dragão, ele manteve suas memórias. E por causa disso, Crimson incentivou a Lassie a continuar lutando, pois ela lembraria o Zora da Lacúcia e isso o deixaria louco. O Zora pede para que a Lassie se junte à linhagem alada, pois ele não quer que ela morra. Ele até sugere que os próprios soldados dela também desejam isso. Ela acorda e percebe que o Zora está começando a compará-la com a Lacúcia, e ela revela a ele que ela pode controlar a Silverine. Como ele foi criado para resistir magia, ela consegue controlar justamente essa resistência à vontade, e ela pode até não ser páreo para ele como general, mas quando se trata da vontade e da resistência no campo mágico, ela é melhor. Ela conjura várias barreiras e invoca uma grande lança que perfura o Zora, prendendo-o em uma árvore. O Zora congela, mas ainda assim desenvolve uma boca na testa para continuar falando. Ele diz que não quer perder tempo e vai envenenar a Lassie rapidamente, mas dois soldados aparecem e a levam embora. Eles preferem que ela morra do que deixá-lo ficar com ela. O Christopher também chega e arranca a lança do Zora, fazendo com que ele se despedace. A Lassie se comunica telepaticamente com sua unidade para motivá-los a continuar lutando. Eles precisam reunir toda a sua força de vontade de lutar, e ela cessará essa vontade para canalizá-la na lança. Ela consegue concentrar tudo com sucesso e ordena que Christopher a lance contra o Taratectra. O Zora tenta avisá-lo sobre o perigo que se aproxima e ele rapidamente contra-ataca com o canhão. Os dois ataques colidem, criando uma enorme explosão de fogo e prata. No entanto, a lança corta o canhão e à medida que a força de vontade dos soldados aumenta, a lança o perfura ainda mais. O Zora emerge do chão como um monstro e tenta atacar a Lassie, que é salva pela Nazarena. Nesse momento, a lança atravessa o Taratectra e o Ragnar, que estava por ali, a pega. Ele a funde com a sua mão para explodir uma grande quantidade de prata no Taratectra. O Taratectra se prepara para usar o canhão, mas é tarde demais. Após isso, Ragnar cai e o Slime o elogia, mas ele se preocupa com o fato do Taratectra ter se explodido quando ele estava prestes a ser engolido pela prata. Então ele pede para que o Slime o leve para onde o cheiro do Taratectra tá, para ele poder terminar o trabalho. O Zora, em contrapartida, entra em pânico e começa a chamar pelo Taratectra, com medo dele ter morrido. O Taratectra responde que está prestes a morrer, mas quer acabar com o inimigo no processo, então o Zora, infelizmente, ordena que ele se exploda e faça sua morte valer a pena. Ele expõe o plano em prática e o Zora se afasta da área. O Taratectra concentra todo o seu poder no movimento final, causando uma enorme explosão. Por sorte, o Ragnar chega bem a tempo e para a explosão com uma enorme quantidade de prata. À distância, a gente consegue ver o Ragnar contendo a explosão, e se ele falhar, todo mundo vai morrer. O Ragnar continua expelindo sua prata, mas a explosão o empurra para trás. Ele quer aumentar o seu poder, mas sua espada vai quebrar em pedaços se ele fizer isso. A Lassie percebe e entende que o problema está na sua espada. Ela se sente derrotada, mas não quer desistir tão facilmente. Então ela deixa o seu corpo e conscientemente vai apoiar o Ragnar. Ela coloca sua mão sobre a dele para fortalecer a espada e fazê-la durar um pouco mais. Ela pede para que o Ragnar use cada grama da sua força. O Ragnar sente o apoio da mão dela, o que faz com que ele também sinta o calor da determinação da equipe dela, e juntos concentram seus poderes, aumentando a área da superfície da prata e congelando grande parte da explosão. Por azar, a explosão envolve a prata e o queima ainda mais, direcionando apenas para os dois. O Ragnar revela que tem uma carta na manga. Ele e a Lassie soltam a espada, e quando o Ragnar revela que tem uma espada dentro dele, a Lassie o ajuda a liberar esse poder, e de alguma forma ela acaba vendo as memórias do seu eu do futuro, solitário e triste, e fica muito emocionada com isso. O Ragnar usa suas artes de batalha prateada para ajudar a liberar totalmente o poder dele. O Ragnar então reflete sobre como ele deve caçar todos os dragões por conta própria, ou então será fraco e dependente dos outros. Mas agora ele sente um fogo ardendo em seu coração, o que significa uma nova esperança, e dá um soco na espada, liberando todo o poder na explosão e além. O Zora tá à distância, testemunhando tudo isso, e está sem palavras, sem conseguir falar nada. A explosão congelou completamente tudo em volta, e o Ragnar está diante dela.
ela, com a Alessia impressionada logo atrás. A Alessia se lembra do Ragnar do futuro e começa a chorar, mas na verdade ela tá com raiva por ele ter sido tão poderoso e bonito, mas ainda assim acabar sozinho no futuro. Isso é inacreditável pra ela, o que faz ela chorar ainda mais. O Ragnar fica comovido com isso e agradece por ela ter conhecido o seu eu do futuro. Ela também agradece a ele por ter ajudado ela e a sua unidade a alcançarem essa vitória. Além disso, ela acha que o último ataque dele foi muito legal. Após isso, ele pede para que ele abandone Crimson e fique com ela. Ela não vai permitir que ele tenha um futuro tão miserável assim, e ele até pode pensar sobre isso, mas ela deixa claro que não vai aceitar um não como resposta. Nisso, ela sai e volta pro corpo dela, pronta para encontrar ele depois do teleporte. O Ragnar fica ali, parado, maravilhado com ela. Ele agradece mais uma vez a ela por ter sobrevivido junto com ele, já que no final de contas, eles acabaram salvando um ao outro antes de entrar em colapso. A Alessia acorda no corpo dela e logo depois a magia de teletransporte é ativada. Todo mundo tá feliz e aliviado por tudo ter dado certo, mas isso é interrompido quando a Alessia perde a cabeça, literalmente, por causa do ataque rápido do Old Kamui. Então ele coloca a cabeça de volta no lugar e parte pra cima do Ragnar, forçando ele a lutar. Ele ainda derruba o Slime no processo e antes que o Slime possa fazer qualquer coisa, o Ragnar já tá no seu limite e agora o que resta é seu verdadeiro valor. Ele precisa extrair isso dele pra continuar lutando, porque agora ele tá no boss final. De volta à capital, o Nebulin começa a se preocupar porque o outro Kamui foi embora. A Ultimatia fala que ele foi se juntar à luta. Segundo ela, não há motivo pra se preocupar, já que ele não perderia pra um inimigo tão fraco quanto o Ragnar. O outro Kamui e o Ragnar então começam sua batalha, e antes disso, Crimson tinha contado pro Ragnar sobre o Monarca com garras, que não compartilha seu sangue com os seguidores dela. Em vez disso, ele dá arma pra eles, arma com garras, e o outro Kamui roubou uma dessas garras. E por causa disso, o Ragnar não deveria lutar contra o outro Kamui, mas ele acabou esquecendo disso, então ele continua lutando. E ele é extremamente rápido, ataca várias vezes sem deixar nenhuma abertura, forçando o Ragnar a ficar na defensiva. Mesmo assim, o Ragnar se mantém firme e resiste aos ataques. Ele dá uma cabeçada no outro Kamui, que corta a cabeça dele, mas instantaneamente se regenera e contra-ataca, jogando o Ragnar no chão. Ainda por cima, ele acerta o Ragnar com um choque elétrico, jogando ele contra o chão numa velocidade absurda. O Ragnar se levanta e usa sua espada para devolver o golpe, mas o outro Kamui quebra a espada e chuta ele no chão novamente. E antes que ele consiga se levantar, o outro Kamui ataca mais uma vez. Por sorte, o Ragnar bloqueia a tempo e contra-ataca. O outro Kamui cai para trás e o Ragnar concentra Silverine em sua mão para cortá-lo com ela quando ele se aproximar. Ele puxa outra espada e arremessa contra o outro Kamui, mas ela se quebra com o impacto. E quando ele saca a garra, após isso, o Ragnar já tá no chão, incapaz de se mover. Ele ouve a voz da Alessia e acorda em um local abandonado. Quando vê a Alessia, ele corre até ela e a segura pelos ombros, gritando seu nome várias vezes. Ele não consegue acreditar que ela tá viva e ela não consegue acreditar que ele está tão perto dela. Ela o afasta, mas pede para que ele a chame pelo seu apelido, de Lia. O Ragnar então obedece, deixando ela toda fraquinha. Após isso, ele se surpreende com o fato do teleporte ter funcionado e pergunta sobre os outros. Ela o leva até eles, mas de repente para, falando que não vai mais longe. Ela tem que cuidar de outras coisas, como forjar uma espada que sempre quis forjar. Ainda não está claro como ela vai fazer isso, porque os detalhes estão bem nebulosos. Tudo que ela sabe é que se trata de uma espada do Cometa Prateado. Um cometa prateado passa no céu, enquanto ela explica como ele também passou há muito tempo e se tornou a origem de toda a prata. Ela quer criar uma espada digna para o Ragnar e de repente o chão quebra. E enquanto o Ragnar cai, ela deseja vê-lo novamente. Ele grita por ela e acorda, revelando que tudo não se passou de um sonho. Ele ainda consegue senti-la, o que o deixa aliviado. Ele olha ao redor e vê que está enfaixado, com alguns soldados dormindo em uma tenda. Ele sai e descobre que está em um acampamento no mesmo lugar abandonado de seu sonho. O Slime também está lá, tentando fazer com que os soldados parem de ficar deprimidos com a perda. O Ragnar se aproxima deles, deixando o Slime feliz ao vê-lo. O Isaac aparece e o leva para ver os Solarianos. Foram eles que tentaram curá-lo, mesmo que tenha sido difícil por causa da reação da Silverine à magia. O Ragnar fica chocado ao ver que os Carulas se parecem com a Ultimatia. Sua reação é matar um deles imediatamente, mas o Isaac revela que eles estão trabalhando para uma igreja solariana. Os Carula ainda precisam explicar porque todos eles se parecem com a Ultimatia. Os caçadores de dragões mais fortes pertencem a um grupo chamado Dragon Scourge, um grupo de caçadores de elite criado pela igreja solariana que adorava o deus do sol, e cada membro tinha um título de santo, e uma dessas santas era Carula, que tinha o poder de controlar e manipular o tempo. A habilidade dela era tão única que a igreja decidiu criar um exército de seus clones após ela
falecer. Os clones da Carula foram usados como curandeiros e até reanimavam os soldados que estavam lutando contra os dragões. No entanto, esses clones não eram perfeitos, cada clone só conseguia sobreviver em média 4 anos, porque a vida útil deles era reduzida toda vez que usavam a magia do tempo. Os clones tinham apenas uma fração do poder da Carula, com algumas exceções, e o clone 19.835 era uma dessas exceções. Todos os outros clones eram como uma casca vazia, sem substância, concentrados apenas em seu dever. No entanto, esse clone era diferente. Ela tinha emoções, o que permitia que ela não só aprendesse e usasse todo o poder original da Carula, mas também tivesse uma vida útil maior. Ela trabalhava como a Carula, líder em uma das bases da linha de frente da igreja. Um dia, porém, a Carula cometeu o maior pecado imaginável. Ela curou um jovem dragão que iria aterrorizar a igreja 8 anos depois. Até mesmo o Deus do Sol apareceu para puni-la por esse grande pecado. Todas as Carulas feitas depois dela foram destruídas e ela foi considerada uma traidora e foi executada. Quando de repente o tempo parou, uma versão infantil da Carula apareceu, pedindo que ela se tornasse sua serva. Esse era o Deus Dragão, que não tinha uma forma física real, mas se moldava de acordo com a vontade do seu fiel. A Carula não queria morrer, ela queria ser salva e por isso concordou em se tornar a serva do Deus Dragão. O Deus do Dragão não concedeu somente a ela o sangue do dragão, como também lhe deu o posto de Monarca Dragão, cujo poder só está abaixo do próprio Deus Dragão. E ele também lhe deu um novo nome, Ultimatia. Mais tarde, ela se tornou líder do grupo dos 13 Monarcas Dragões, chamados Blood of the Wing. Eles começaram a causar puro caos, matando humanos porque o Deus Dragão assim ordenou. E tudo isso começou porque esse deus adorava uma confeitaria em uma cidadezinha do reino, e essa confeitaria era protegida contra os ataques de dragões. Infelizmente, ela foi roubada e acabou fechando as portas. Desde então, Deus Dragão ficou triste e fez uma birra, como uma criança, e decidiu destruir o reino inteiro por causa disso. Após toda essa explicação sobre o motivo de suas ações, a Carula pede ao Ragnar para que ele se torne um flagelo de dragão para ajudar os refugiados. Ele se recusa, mesmo quando eles prometem bons benefícios, então eles também se recusam a ajudar os refugiados, porque o Alessi não conseguiu se tornar um flagelo do dragão e o Ragnar não vai tomar o lugar dela. O Ragnar então vê um vislumbre de luz vindo de um dos prédios abandonados, é a Quimera que está sinalizando para que ele vá até ela. Ele pergunta ao líder Carula por que a igreja não os ajudou, e Carula responde que eles só podem fazer isso com aqueles que são capazes de se tornar flagelos do dragão, e como uma pessoa deve primeiro provar que é um milagre de Deus, Alessi não conseguiu fazer isso, mas o Ragnar sim, e essa era a vontade divina. O Ragnar fica furioso e dá um soco na mesa, e fala se Deus é tão bom porque ele não desce pessoalmente para matar os dragões. Ele ordena que eles acolham os refugiados e em troca ele vai derrotar a Ultimatia. Ele pega o slime e se dirige para encontrar com a Crimson no prédio abandonado. Crimson o cura completamente na Câmara do Globo e ela agora está consertada porque tem capacidade de se auto-reparar. Caso contrário, Crimson nunca o perdoaria. Além disso, ele não tinha nada para fazer nos últimos 2 dias, então ele consertou e reconectou o globo à sua base na Lua. Todos vão para lá e Ragnar revela que Lessie ainda está viva. Crimson acredita que a cabeça dela foi cortada, o que significa que ela tá morta. Mas o Ragnar explica que no final da batalha, ele e a Lessie se conectaram profundamente por meio de suas auras, e ele ainda sente essa conexão. E mais, o outro Kamui colocou a cabeça dela de volta no lugar assim que cortou, e ela ficou presa como imã. Além disso, ele levou o corpo dela com ele, o que não era necessário. Ele poderia ter levado apenas a cabeça. No entanto, isso não prova nada pro Crimson, e o Ragnar interrompe, desejando que ele pudesse ter dito aos soldados que Lessie ainda estava viva, e que ele ainda quer vê-la novamente. Então, ele pede ajuda de Crimson, porque a batalha ainda não acabou. Mas Crimson não quer agir com base em algo inseguro, mesmo que o Ragnar tenha uma forte convicção disso. Eles não podem derrotar os dragões agora, porque eles têm o controle da magia do tempo e o outro Kamui do lado deles. Eles precisam de um elemento surpresa para vencer, apenas o controle do tempo, e eles não têm. O Ragnar se oferece para lidar com o outro Kamui, enquanto Crimson lida com a Ultimatia, mas Crimson precisa de tempo para se preparar para isso, e não há vantagem em lutar agora. O Ragnar acredita que Lessie é benefício suficiente. Ela é uma pessoa incrível e eles precisam dela para destruir os dragões. Crimson tá incrédulo porque achava que o Ragnar estava do lado dele e não do da Lessie. Eles fizeram uma promessa e ele não pode se dar ao luxo de perdê-lo agora. O Ragnar garante para ele que ele não vai morrer porque ele nunca morre, mas Crimson acha que isso se deve a pura sorte, o que é risível pro Ragnar, porque se for o caso, então ele vai parar de contar com a sorte. Todas as lembranças que ele teve com a unidade começam a aparecer
aparecer em sua mente, fazendo com que ele finalmente entenda por que quer lutar. Ele quer salvar a todos para que todos possam rir juntos novamente, e ele não vai pedir mais ajuda de Crimson, mas ele vai pedir que ele abra a porta novamente para ele voltar para a Terra. Crimson percebe que ele fez besteira e percebe que o Ragnar não é mais um Zé Ninguém com o imenso poder que ele pode controlar, e não é mais nada que ele possa fazer a respeito. Ele invoca a porta, mas avisa que o Ragnar vai se arrepender. Quando o Ragnar está prestes a sair, de repente ele se sente tonto e cai no chão. É o veneno que tomou quando se conheceram. Ele foi feito para agir exatamente em momentos como esse, quando o Ragnar tá tentando deixar Crimson. Crimson está decepcionado com ele, chamando ele de ferramenta inútil, mas ele diz que pode recriar a arte dele usando outra pessoa. Ele pode simplesmente mexer no cérebro dele também e transformá-lo em um zumbi, e isso seria engraçado. Felizmente pro Crimson, Ragnar acorda nesse mesmo momento, e ele fica surpreso por ele ainda estar vivo, porque Crimson falou que ele teria uma morte dolorosa. Crimson nega, e fala que também não entende porque o Ragnar tá vivo. Ele usou especificamente nanomáquinas destruidoras de genes movidas por IA. Mesmo que o Ragnar seja metade espada, ele deveria estar pelo menos meio morto. Crimson fica furioso, só que Ragnar dá um tapa na cabeça dele para ele se acalmar. Só que Crimson acaba sendo jogado pelos ares. Ele admite que se sente mal por ter quebrado sua promessa, mas as palavras de Crimson não o comovem nem um pouco. A Quimera tenta atacá-lo, mas ele a segura rapidamente. Ele se lembra de que quando encontrou Crimson pela primeira vez no futuro, ele a matou e não viu seu coração. E ele quer saber onde está esse coração, porque provavelmente esse é o motivo pelo qual as palavras dele não têm emoção. A unidade Lessie conseguiu movê-lo várias vezes, porque colocaram suas vidas em risco. Já Crimson não tem chance, porque ele só fica tramando o tempo todo. Além disso, as chances de vitória dele podem até ser baixas, mas não são nulas. Se Crimson não puder aceitar o desafio agora, como ele vai acabar com todas as linhagens de dragão? Crimson fica sem palavras e a Quimera se transforma e tenta atacar o Ragnar novamente, mas Crimson impede a Quimera e fala pro Ragnar fazer o que ele quiser. Ele sai dali e Crimson vai dormir. O Ragnar retorna ao acampamento e encontra os soldados se sentindo bem melhor. Eles descobriram que Lessie ainda tá viva, e isso porque o braço protético de prata do Christopher só pode se mover por meio da manipulação de prata dela, e ele ainda está se movendo, então eles querem ir resgatá-la e o Ragnar vai com eles. Enquanto isso, a Lessie está com o Old Kamui na capital. Ela ainda está viva e quando acorda fica meio confusa. O Old Kamui explica que a cabeça se reconecta quando você coloca ela de volta no corpo logo após o corte, mas a Lessie tem uma marca de veneno no pescoço que vai ser ativada e fazer ela morrer se o Ragnar e sua unidade vierem resgatar ela. A marca foi deixada pelo Zora, que tá meio revoltado por ter perdido seu companheiro. De repente, o Old Kamui começa a congelar, e isso se espalha rapidamente pelo seu corpo, e isso tá rolando desde a luta dele por causa do Ragnar. E esse é mais um dos motivos pelo qual ele tá mantendo a Lessie presa, já que ele quer lutar contra o Ragnar novamente, mas na melhor forma dele, e ele sabe que para isso ele precisa da Lessie. A Lessie então lembra de que ela vai morrer caso o Ragnar chegue perto dela, e ele confirma isso, mas fala pra ela que ela precisa forjar uma arma capaz de resistir às garras dele. Enquanto isso, Crimson tá deitado na cama meio deprimido. Ele verifica a situação da capital via satélite e percebe que os dragões parecem estar com pressa, e começa a especular que isso tudo só pode ser por causa da Ultimatia, que não consegue usar sua magia de controle de tempo. Isso faz ser o momento perfeito para atacar, então ele reúne seus servos e se prepara. Ele decide que vai pra batalha junto do Ragnar e da unidade da Lessie. O Ragnar e a unidade partem com a ajuda do Fu. Assim, eles aparecem na capital e a marca do pescoço da Lessie é ativada e ela começa a sufocar. E é assim que o outro Kamui sabe que o inimigo chegou. Os soldados começam a descer e percebem que o sol não tá nascendo por causa da barreira do Nebulin. O Borgios também percebe a chegada deles e começa a atacar. O outro Kamui espera pelo Ragnar e os soldados falam pro Ragnar ir até ele, e ele vai. Nebulin sente outra presença se aproximando, mas não consegue identificar quem é. Mas é Crimson que tá usando sua sala de teletransporte flutuando acima da barreira. Ele percebe que os dragões não pararam o tempo, mesmo que isso fosse a maior vantagem deles. Isso confirma que eles realmente não conseguem mais parar o tempo. Então ele implanta o robô gigante do Golem por meio de uma conexão espacial. Nebulin entra em pânico porque não esperava nenhuma interferência e pede pro Borgios interceptar a máquina. O Ragnar também percebe que Crimson chegou, como ele esperava, enquanto vai na direção do Old Kamui. Ele chega só pra ver a Lessie à beira da morte, com o Old Kamui esperando por ele. Ele corre até ela e o Old Kamui decide se afastar pra deixar eles se despedirem. O Ragnar pega a Lessie em seus braços e vê o estado terrível que ela tá, enquanto o veneno percorre por todo o seu corpo. Ele veio buscá-la como havia prometido, mas o que ele poderia fazer por alguém que está morrendo? Se tentar congelar o veneno, ele vai acabar congelando ela por inteiro.
inteiro. Talvez os Solarianos ou Crimson possam ajudar, mas não tem tempo. Alessi parece que quer dizer pra ele pegar a espada que ela fez pra ele. E ele pega a espada e se lembra do cometa prateado do sonho. Ela se desculpa por não ter conseguido fazer uma espada melhor do que aquela, por isso sente que não cumpriu sua promessa. Ela se arrepende de não ser boa o suficiente, pois Ragnar não vai conseguir vencer a garra do World Kamui com aquela espada, e ela tosse forte e chora ao ver o seu fim chegar. Lessie diz que vai forjar uma espada poderosa, digna de Ragnar, na próxima vez. O Ragnar fica ansioso e agitado, ele quer que os dois sobrevivam e possam rir juntos, mas se isso não for possível, ele quer que ela o observe enquanto ele luta. Ele promete vencer usando aquela espada e dar fim ao World Kamui. Mesmo que ela não possa vê-lo, ele vai brilhar tanto que ela não vai ter escolha, a não ser enxergá-lo claramente. A Nazarena chega e pega Lessie em seus braços, deixando Ragnar livre para iniciar o caminho até o Alto Kamui. Se Lessie morrer, o Ragnar vai ficar triste, mas também vai ser grato por tê-la conhecido. Por isso, ela deve ficar atenta até o final, porque a partir daquele momento ele vai ser mais forte do que seu eu do futuro. O Alto Kamui então desce e o Ragnar exige que ele se transforme logo em um dragão, mas ele quer continuar de onde pararam e mostrar a garra para ele. A garra pode mudar suas características de acordo com o usuário, então ela se torna uma garra de raio quando ele a agarrou. Ela se expande e se transforma na velocidade da luz, ficando gigantesca. Ela libera ondas de choque elétrico tão grandes que destroem até o chão. Mas Ragnar não se importa com isso, ele só quer que o Outro Kamui se transforme em um dragão. O Outro Kamui então lança um ataque contra ele e o Ragnar congela tudo instantaneamente, inclusive o braço dele, usando apenas uma mão. Em seguida ele ataca rápido e corta o Outro Kamui ao meio, o que deixa o Outro Kamui muito animado. O Ragnar coloca então a espada em suas costas e ela começa a brilhar intensamente. Ele quer que o Outro Kamui se transforme logo em sua versão mais poderosa, para que ele possa esmagá-lo no auge da força. A espada brilha ainda mais em suas costas, fazendo o Ragnar flutuar um pouco acima do chão, como se ele fosse um deus. O Outro Kamui acha isso muito divertido enquanto se regenera. Ele começa a comparar suas armas e a garra dele atinge 100% nas mãos do usuário, mas a espada do Ragnar leva o usuário até 120%. Ele finalmente fica sério e se transforma em um dragão. Ele o ataca e o Ragnar bloqueia usando só as mãos, o que libera uma enorme quantidade de Silverine. Isso cria uma bagunça gigantesca ao redor deles, levando a Nazarena a tirar a Lessie dali. O Ragnar os vê e lhes envia uma espada para ajudá-los a se impulsionar mais rapidamente. Em seguida ele volta a se concentrar em seu inimigo e ataca para um combate corpo a corpo, atingindo ele com mais Silverine, o que o empurra um pouco para trás. Ele continua a atacar e Outro Kamui contra-ataca com sua garra, causando uma grande luta entre os dois. O Outro Kamui vê uma abertura e golpeia o Ragnar com sua cauda, jogando-o no chão. Então ele expande a garra para perfurá-lo à distância, mas o Ragnar se esquiva e se levanta. O Outro Kamui corre para ele, mas o Ragnar o bloqueia e eles continuam assim por um tempo até que o Outro Kamui ganha vantagem. Ele se esgueira por trás do Ragnar e dispara contra ele. Felizmente a espada ativa uma das barreiras da Lessie para bloquear o ataque. No entanto, o Outro Kamui ainda consegue jogar e prender o Ragnar no chão, usando a sua garra. O Ragnar tenta congelar a garra, enquanto o Outro Kamui se prepara para explodi-lo com uma bola de energia absurda. Ele se livra da garra a tempo e bloqueia o ataque com uma das suas mãos, e ele transforma a outra em uma lâmina que corta o ataque pela metade. Chegando até o Outro Kamui, ele o leva para o céu e corta o seu braço. O Outro Kamui então decide contra-atacar antes de se regenerar, mas o Ragnar se defende, e eles continuam assim enquanto a Nazarena observa do chão. Com a Lessie em seus braços, ela está admirando a luz do Ragnar e contando isso pra Lessie. A Lessie fala pra ela parar de perder tempo com alguém que está prestes a morrer e manda ela embora. A Nazarena fica preocupada, mas percebe que a Lessie não tá mais respondendo. Ela sai enquanto se despede, deixando o corpo da Lessie lá. Enquanto isso, Nebulin começa a sentir a presença do Crimson. Ele colocou a Ultimate em um espaço alternativo e está preocupado que Crimson esteja lá para assumir o controle desse espaço. Crimson então começa a lançar um feitiço e rompe todas as barreiras do Nebulin. Nebulin começa a entrar em pânico porque Crimson é muito rápido. Ele tá desfazendo todos os seus esforços em poucos segundos, mas o Nebulin fica motivado a fazer melhor. Ele trabalha duro para proteger a barreira e frustrar os esforços de Crimson. Infelizmente para ele, o Slime aparece e o engole. Crimson finalmente consegue romper todas as barreiras e chega ao espaço alternativo. Ele caminha calmamente em direção à Ultimatia, que está virada para o outro lado, e aponta uma arma para ela, mas antes de atirar, o Nebulin grita seu nome para avisá-la. A Ultimatia se assusta e olha para trás para ver Crimson atirando em seu ombro. Ela usa o seu sangue para criar um fogo e atirá-lo contra ele. Ele se esquiva e aterrissa em uma plataforma diferente. Ele
acessa o sistema do espaço e o manipula para prender os dois lá dentro e alterar a velocidade do tempo. Ele quer que ninguém entre e não quer que a Ultimatia use sua magia fora do espaço. Ela percebe que seu ferimento não tá cicatrizando e se lembra que o Old Kamui disse para ficar com raiva nesse tipo de situação. Então ela fica furiosa e se transforma em sua forma dragão. Antes disso, Crimson foi buscar seu coração, que havia sido escondido. Sua versão monarca aparece e eles acabam tendo uma discussão ali, se vale a pena mesmo o Crimson pegar o coração. Outras personas dele também apareceram e nenhuma entendia o motivo pelo qual ele estava fazendo isso, mas ele já havia decidido que valia a pena arriscar a vida por Ragnar. Então ele recupera e devolve o coração ao seu lugar, fazendo com que o monarca se fundisse com ele, e agora ele pode liberar seu verdadeiro poder na Ultimatia. Ela o acerta com uma explosão de feixes de energia, mas Crimson se esquiva e usa os seus flashbangs. Como o tempo é lento nesse espaço, as bolas apenas piscam um pouco, fazendo com que Ultimatia se proteja atrás de um escudo. Crimson dispara contra ela, mas as balas ricocheteiam no escudo. Ela usa sua cauda para atingi-lo, mas ele se esquiva e conta como criou as balas para matá-la. Elas interrompem o fluxo sanguíneo e tornam a magia inútil. Como ele e a Ultimatia usam o controle do tempo, o fluxo sanguíneo deles é semelhante, o que significa que as balas funcionariam nele também. Tudo que ele precisa fazer é atingir o coração dela e ela morre. Ele dispara outra bala que acelera 50 vezes, enquanto os flashbangs se iluminam um pouco de novo. Isso faz com que ela estremeça de dor e a bala atinge sua asa, quebrando o escudo no processo. Isso também a derruba da plataforma e cria um pilar quebrado com Crimson atrás dele. Ele acelera outra bala enquanto ela se encolhe e solta uma tremenda explosão de energia com medo. Enquanto isso, a batalha continua em outro lugar. O Kristoff e o Fu eliminam o Zora, mas antes que ele vá embora, ele usa sua arma secreta para matá-los também. O Isaac vai até ele e o congela rapidamente. E Crimson continua sua batalha com Ultimatia e percebe que as explosões de energia dela são um absurdo. Ela pode ser a monarca mais fraca de todas, mas tem uma enorme quantidade de magia reservada. Ela consegue dominar a maioria dos dragões só atacando intensamente de forma aleatória, que é o que ela tá fazendo com Crimson agora, o que dificulta demais para ele se aproximar dela. Então ele decide usar seu ataque psíquico para tornar o espaço silencioso e ampliar sua voz e torturá-la. Ele acha que ela não é nada parecida com a Karula e é por isso que ela tá tentando se tornar um monstro e se sentir especial. Ela é apenas um clone e isso a deixa alarmada, especialmente quando Crimson também insulta o Deus Dragão. Ele literalmente fez ela destruir um país por causa de uma loja de bolos, e isso é extremamente ridículo. Ele descreve a situação da mesma forma que ele vê ela, uma jovem Karula que se parece com ela e com as irmãs que morreram por causa dela. A Ultimatia então começa a entrar em pânico e reflete sobre suas ações do passado, sobre como ela queria ser gentil e não queria escolher quem salvar, pois queria se salvar. Enquanto isso, o Borgios fica furioso com a morte do Nebulon e vai até a sala onde o slime ainda está o consumindo. Ele o destrói junto com o prédio, deixando para trás o esqueleto do Nebulon. Ele fica arrasado, mas se lembra que tem algo mais importante com o que se concentrar agora, que é proteger a Ultimatia. Após se lamentar pelo Nebulon, ele consegue quebrar as paredes do espaço alternativo, e ele faz isso bem a tempo, quando Crimson tá quase atirando na Ultimatia, que tá chorando de medo. Ele a chama para que ela possa escapar pelo buraco que ele fez na parede. A Ultimatia tenta fugir, mas Crimson a persegue. Ela tenta explodir ele com mais rajadas de energia, mas ele se esquiva de todas elas e continua a persegui-la. Do lado de fora, nós vemos a Quimera, que infelizmente foi morta, mas o Snake, sua cauda, ainda está vivo. Ele troca de lugar com ela para manifestar sua forma humana. O Borgios sente instantaneamente sua presença. Eles serviram a Crimson juntos antes, por isso ele fica chocado com o fato dele ainda estar vivo. Ele fica furioso com sua traição ao Deus Dragão e libera seu poder com raiva. Ele dispara um enorme golpe mágico, mas não atinge Snake. Snake, por outro lado, usa um movimento extremamente poderoso chamado World Collapse, fazendo com que o Borgios explodisse por dentro. O movimento também destrói tudo em seu caminho, incluindo o espaço alternativo e a barreira do Nebulon. Isso fere tanto a Ultimatia quanto Crimson, jogando eles no chão. O sol ilumina todos eles e já que a barreira se foi, o Borgios explode em chamas. Ele pede para que o Old Kamui proteja a Ultimatia, pois ele é o único que resta agora, mas nesse momento o Isaac acaba com ele, decapitando-o. A unidade restante corre em direção à Ultimatia, que tá ferida no chão. O Old Kamui ainda tá lutando com o Ragnar, e apesar de ser superior em velocidade, ele está tendo dificuldades. O Ragnar tá dando tudo de si, atacando e se defendendo. O Old Kamui usa suas garras para atacá-lo em todas as direções, dobrando elas à vontade, e o Ragnar se esquiva como um louco antes de contra-atacar. O Old Kamui bloqueia o ataque, correndo o risco de congelar sua garra,
então ele bloqueia outro ataque enquanto percebe que o Ragnar tá começando a dominá-lo. O Ragnar corta suas duas pernas e sua cauda, fazendo com que ele solte a garra. Ele continua aumentando seu Silverine para atingir o Old Kamui com um flash de caça. Isso faz com que o Old Kamui também decida ir com tudo. Ele segura a garra e rebate o ataque do Ragnar. A Ultimatia se levanta quando o Isaac e os outros chegam até ela e tenta se defender, mas ela é esfaqueada na cabeça pela Nazarena e grita de dor, fazendo com que dispare suas rajadas de energia aleatoriamente. Essas explosões eliminam vários soldados e inclusive conseguem tirar a Nazarena de cima dela. O Old Kamui, por outro lado, usa suas armas mais poderosas, a arte de batalha Lightning God, que aumenta muito a gravidade e puxa todo mundo para baixo, inclusive a própria Ultimatia. O Ragnar fica assustado ao ver isso, e o Old Kamui se transforma e se funde com sua garra, permitindo que ele transforme seus braços em lâminas. O Ragnar também se prepara com a lâmina em seu braço, mas o Old Kamui é muito afiado. Ele corta a lâmina do Ragnar tão rápido que ele nem viu o que aconteceu. Ele também se move tão rápido que o Ragnar não consegue mais antecipar seus ataques ou contra-atacar. No entanto, o Ragnar consegue acertar um soco, mas ainda assim leva uma joelhada no estômago, e o joelho se afia como uma garra e o perfura. O Old Kamui então decapita o Ragnar enquanto aumenta sua carga elétrica. No chão, Crimson tá perdendo muito sangue por causa do ferimento. Ele ouve o Slime vagando por ali procurando comida. Ele chama o Slime, que vem junto com uma garota da unidade Lessie. Nesse momento ocorre uma explosão por conta do ataque do Old Kamui. A onda de choque provocada por isso arrasta tudo. A cabeça do Ragnar voa enquanto o Old Kamui diz que quer ver o monarca com garras agora. Ele atingiu seu ápice e quer encontrá-la, e diz que também quer encontrar o Deus Dragão. Então o Ragnar surpreende o Old Kamui com outro flash de caça massivo, mandando ele para as profundezas do solo, fazendo com que a espada dele se quebre. Ele coloca então a cabeça de volta no corpo e usa o Silverine para curar. O meninão aqui tá pouco apelão, viu? Ele diz que ainda tá sentindo dor, mas se recusa a deixar o Old Kamui fazer o que ele quiser. A Ultimatia se arrasta até o local onde o Old Kamui caiu e grita pelo nome dele. Ele grita de volta, falando para ela não se meter na luta dele. O Ragnar então se posiciona e o Old Kamui percebe que ele vai usar o mesmo golpe da primeira vez que eles lutaram, mas ele não se preocupa tanto assim, porque acha que vai conseguir resistir a esse movimento. Então ele se lança rapidamente contra o Ragnar, só que ao fazer isso, ele usa um movimento extra para se transformar na sua forma mais elevada, uma forma tão poderosa que é capaz de esmagar até o sol. Antes de alcançar o Ragnar, o Old Kamui pensa em esgotar tudo que tem e se tornar absoluto. Enquanto isso, o Ragnar sabe que precisa aprimorar o flash de caça, porque ele ainda não tem o suficiente para derrotar o Old Kamui. Ele precisa se tornar ainda mais rápido que o som e o raio e causar o dano instantaneamente. O Ragnar então, com esse objetivo, aumenta o seu poder, e com isso ele corta o Old Kamui 2 vezes antes que ele consiga acertar um único ataque. A quantidade de energia liberada foi absurda e causa uma enorme explosão que irradia o Old Kamui completamente, enquanto a monarca com garras observa tudo. Ela comenta que o Old Kamui sempre venceu seus inimigos usando a velocidade, mas ironicamente acabou sendo derrotado pela velocidade também. Enquanto morre, o Old Kamui se lembra de como ele roubou todos os poderes que encontrou pelo caminho e o transformou em seus. Mas o poder do Ragnar ele não consegue roubar, porque nem mesmo ele entende a fonte desse poder. Então o Old Kamui lança sua garra contra o Ragnar, que bloqueia com a espada, mas acaba caindo no chão logo em seguida. A Ultimatia testemunha tudo isso e fica em choque ao ver que o Old Kamui desapareceu. Ela simplesmente não consegue acreditar, não consegue nem aceitar. Ela grita alto, liberando uma quantidade de magia absurda, que faz o tempo parar, literalmente. Quando percebe o que aconteceu, ela fica cheia de esperança, achando que seu poder voltou, e que agora vai rebobinar o tempo para trazer todo mundo de volta. Mas nesse momento, a garota da unidade da Lessie atira com a arma do Crimson. Ela tinha recebido essa missão de Crimson, e quando descobriu que a Ultimatia queria voltar no tempo, começou a duvidar, porque se deixasse ela fazer isso, ela também poderia ver seus companheiros novamente. Mas antes mesmo que ela pudesse tomar uma decisão consciente, a arma disparou. A garota da unidade Lessie cai de joelhos, chorando pelo que acabou de fazer, enquanto a Ultimatia morre no chão. Após isso, Crimson tranca seu coração novamente e abandona o corpo do monarca, voltando ao seu corpo normal. O campo de batalha fica silencioso, com os cadáveres dos soldados espalhados pelos escombros. Não é uma cena bonita, nem mesmo pro Crimson. Ragnar tá ali, sentado, segurando o que sobrou de sua espada e olhando fixamente para ela. Ele tem uma visão de seu futuro, e esse futuro eu pergunta a ele se ele tá arrependido. Ele fala que não, porque não teria vencido sem a ajuda de todos. No entanto, ele se sente triste.
entende. Seu futuro eu caminha em sua direção e se transforma em Crimson e pergunta a ele se vai desistir por causa dessa tristeza. E ele diz que não, que pode suportar isso, mas nunca vai parar de destronar os dragões, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. Crimson então o acorda e ele se vê em uma cápsula. Crimson e o Golem o levam para a sala onde a Lassie tá dormindo. A Nazareno, o Slime e o Isaac também estão lá. Crimson fala que a Lassie foi completamente curada do veneno do Zora. Quando o Isaac estava prestes a acabar com o Zora na batalha, o Zora deu um antídoto para ele como recompensa. Portanto, ela está fisicamente bem, mas em coma. Ele se lembra de quando ela pediu para ele ficar com ela porque não queria que ele acabasse infeliz. E ele fica muito feliz por ver que ela ainda está viva e de certa forma bem. Ele chora, assegurando a si mesmo de que ela vai acordar um dia e vai fazer para ele uma espada, como ela havia prometido antes. E apesar de tudo que aconteceu, uma vitória é uma vitória. E todos os soldados da Lassie, vivos ou mortos, concordam com isso. Após isso, Ragnar empacota um pedaço da sua espada, pega a sua capa e parte para caçar a próxima linhagem de dragões. E aqui a nossa história termina. Obrigado a todo mundo que assistiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e deixa um comentário bem legal aí. Comentem tudo gelado pra gente saber que vocês assistiram até o final. Mas é isso, fiquem com Deus, valeu, falou!